Eu tenho tara por episódios que se passam no futuro. Tem alguma coisa muito especial em ver como os personagens que você tanto ama podem acabar se tornando com o tempo e como uma contraparte do passado pode interagir com uma do futuro. Então Ben 10.000 sempre vai ser meu episódio favorito da série, por motivos diferentes da maioria das pessoas. O episódio começa com o Ben negligenciando o seu dever de buscar um bolo pro aniversário do Vomax, por considerar os seus deveres de herói muito mais importantes. Uma pequena dica do que ele acabaria se tornando no futuro. Um portal se abre e a Gwen é sequestrada por ela mesma e o Ben tenta resgatar, indo pro futuro. Não só o futuro é super bem construído, com uma terra unida com nações alienígenas e pistas do futuro dos nossos personagens, mas também a gente percebe que nem tudo nesse futuro é perfeito. Ben 10.000 se afastou da sua família e não mais se importa em vê-los, se tornando alguém arrogante e isolado após ter literalmente desmembrado o Vilgax em uma batalha, provavelmente após alguma perda não especificada. Ben não usa mais sua forma humana e se mantém 100% do tempo usando suas transformações alienígenas. Ao invés de viver sua vida humana, ele tá frio, arrogante e sobrecarregado, já que a sua família, a sua base para que ele continuasse e mantivesse a sua sanidade no lugar, foi deixada de lado por ele, negligenciada. É uma subversão interessante ver um herói que, ao invés de melhorar moralmente após anos de evolução, apenas evoluiu em habilidade. O homem já não se diverte mais, perdeu todas as características que o faziam humano, se tornando apenas alienígena. Viciado em trabalho, sem amigos, sem família, nada. A família que a gente vê a série toda não tá mais unida como antes. Você é bom demais pra ficar com a gente. Acho que você só tem outras prioridades. E mano, ele nem dá mais nome pros aliens. Isso é um absurdo, tá? É uma representação muito forte daquela fase da vida adulta onde tudo acaba perdendo sentido após tantas dores, perdas e desilusões. É como se não valesse mais a pena ser feliz com tantas pressões e traumas acumulados, principalmente se sendo um herói mundialmente conhecido com mais de 20 anos de atuação. O design dos aliens do Ben 10.000 são versões mais velhas dos aliens do Ben criança e eu acho isso um toque muito legal. Além de que a Gwen adulta utiliza todos os amuletos do Rex para fazer as suas magias. Essa Gwen envia suas versões do passado para viver com o Ben do futuro, para que ensinem ele novamente a valorizar sua família e o trabalho em equipe que ele tanto evita agora. Eu já tenho um mestrado? Olha, eu não trouxe você aqui pra ficar sabendo do futuro. Eu voltei pra trazer o Ben. Ao fim, Ben 10.000 aprende com a sua versão mais jovem e se torna alguém melhor, até mesmo voltando à sua forma humana. Ele realmente muda, como visto no episódio do Ken 10, onde ele é pai e muito atencioso e preocupado com seu filho. Mas é inocência acreditar que só o Ben do futuro aprende nessa jornada. O Ben do passado, só por ter passado por essa experiência, aprende a valorizar muito mais o tempo que tem com seu avô, ao invés de valorizar mais o seu trabalho como herói, que nem no começo do episódio. Eu sou um herói muito ocupado. Acha que eu vou ter tempo de pensar num bolo bobo? Peraí, você não me contou os segredos do relógio. Como não voltar a ser o Ben? Acredite, você vai querer ser o Ben. Obrigado por me fazer entender. Leva isto. O quê? Uma coisa que eu deveria ter dado ao vovô há 20 anos. Quer dizer, nós compramos um bolo. Feliz aniversário, vovô. E é por isso que eu amo Ben 10. Tipo, é simplesmente muito interessante como os personagens evoluem. E querem saber como Ben 10.000 é um personagem tão bem escrito? Para isso foram necessários roteiristas, mais especificamente o roteirista Greg Weisman. E o que todo roteirista precisa: estudo. Entender as complexidades das estruturas de construção de roteiro, narrativa, atos, seja para televisão ou para o cinema. Um roteirista cria conteúdo escrito, envolvente e persuasivo, capturando a essência de mensagens, temáticas e ideias para transmitir informações de maneira clara e impactante, como o episódio do Ben 10.000. Por isso, eu indico a vocês a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Nome bonito, né? Com mais de 150 cursos onde você aí, organiza a sua grade de estudos. É um curso que eu indico principalmente para quem quer dar um pontapé inicial, já que o mercado de audiovisual no Brasil só cresce e não para de crescer. Com áreas diversas que a EBAC também oferece, não só de roteirista. Tem de artista 3D, sound designer, fotografia, edição de filmes, motion design, concept, direção de fotografia, tudo envolvendo audiovisual. Os cursos contam com tutoria individual de profissionais da área que vão te ajudar a montar o seu portfólio ao longo do curso. E imagina ter um portfólio bonitinho para o mercado de trabalho, com projetos elaborados. Existem palestras gravadas, atividades online, lição de casa, tudo prático. Além de um departamento especial que vai te dar conselhos de carreira. Na EBAC existem opções para ajudar no financiamento do seu curso. Inscreva-se agora e consulte a equipe deles para ver quais são as opções
disponíveis para você. É só apontar o celular aqui para esse QR Code na tela. Dá para parcelar no boleto, no cartão de crédito. E lembrando que usando o meu cupom CÉREBRO, você tem R$200 de desconto. Faça parte da EBAC e mude sua vida. Agora, vamos voltar para os episódios. Em segundo lugar, De Volta com uma Vingança. Um dos episódios mais insanos de toda a série. E por insano eu digo puta merda. O Vilgax e o Kevin Levin se unindo pra estourar o Ben 10 na porrada. Claro que é meio pai o Ben desbloqueando o controle mestre sem querer, tipo, no louco, tá ligado? Não é como se você tivesse no GTA San Andreas e você apertasse qualquer botão e liberasse um helicóptero, tá ligado? Não é assim que funciona. Mas agora ele pode se transformar em qualquer alien só de pensar neles, o que por si só explora todas as possibilidades que desde o começo da série a gente imagina acontecendo. Como seria se o Ben unisse o poder de 2 aliens diferentes para salvar alguém? Quantos combos ele poderia fazer mudando entre eles? É sensacional ver isso, principalmente nas sequências de batalha. Sequências de batalha essas que acontecem dentro do Nulificador, a primeira aparição do local na série. Ver os 2 melhores vilões da série tentando matar o Ben em mais um monumento histórico é bom demais. E o uso irresponsável do Ben com o relógio é exatamente o que faz ele ser encontrado pelos 2 vilões. Gwen tem razão. Só porque pode ser alien o tempo todo, não significa que deve ser alien o tempo todo. Enfim, é luta, 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 as melhores, mais bem animadas da série toda, inclusive, e a arrogância do Ben com o controle mestre é o que causa ele sendo sugado pra dentro do Nulificador. Eu cuido deles, vovô. Ben, afastem-se. O vácuo não. E esses episódios onde o Ben precisa da ajuda da sua família para resolver as suas situações são muito bons, já que a Gwen tá disposta a entrar no Nulificador só para salvar o seu primo. Mesmo entre brigas e ódio, ela realmente o ama. Nesse episódio continua acontecendo de tudo. A Gwen sendo muito braba, o Ben sacrificando o Omnitrix para salvar a prima. Solta ela e pode ficar com a droga do Omnitrix. Ben, não faz isso não! Temos um acordo ou não, Vilgax? Minha prima por esse relógio idiota. E pela primeira vez e única nessa série, o Omnitrix é retirado do Ben. É uma das cenas mais assustadoras da série e quando criança eu fiquei em real choque. Mas claro que depois do Kevin e do Vilgax se traírem e a Gwen usar um pouco da sua esperteza, o Ben recupera o Omnitrix. Em terceiro lugar, Segredos. Pensa numa season finale perfeita. Uma temporada inteira desde o primeiro episódio construindo um vilão que a gente só via pelas sombras. Nunca mais do que isso. Omnitrix, desperdiçado com heroísmo. Eu vou me encarregar disso pessoalmente. Durante a temporada inteira, a gente via o Ben enfrentando um monte de ameaças e sempre conseguindo contornar com seu jeitinho. Mas agora surge um ser de poder imensurável capaz de mostrar o amador que o Ben é com o Omnitrix. Depois de uma série de episódios usando o dispositivo como diversão, aqui é real a primeira vez que o Ben percebe a seriedade do dispositivo que carrega. O Vilgax chega de forma ameaçadora com aquela bola gigante de espinhos dele, sem malícia aí, hein? Pontas altas, sem pelos, sem espinhos. E é um episódio que quando criança me deixava muito apreensivo, porque o Vilgax realmente botava medo e tava ali pra arrancar o Omnitrix do Ben de qualquer forma possível. Tem uma cena que ele até insinua que vai arrancar o braço do moleque, e isso me dava um medo absurdo quando eu era criança, e só não consegue fazer isso porque o Omnitrix protege o Ben. Uma das melhores sequências do episódio não é uma luta, mas do Ben fugindo do Vilgax enquanto o Omnitrix falha e o transforma em diversos aliens diferentes, com ele até sacrificando pra salvar o Max e a Gwen, assim como ele faria incontáveis vezes durante o resto da série. Vovô, Gwen? Não. A escolha é sua. Você ou eles. Mas quanta nobreza. Ben, mesmo sendo arrogante, sempre se provou altruísta, e a maior revelação desse episódio, que é algo construído desde o começo, é a real profissão do Avon Max, um encanador. Mas não um encanador qualquer. Em quarto lugar, o episódio Ataque do Fantasmático. Eu tinha reais pesadelos com o Fantasmático, e por isso ele é meu alien favorito do Omnitrix. É contraditório. É impressionante como os criadores dessa série tiveram um cuidado muito específico na primeira temporada para construir pontes para plots que viriam no futuro. O Vilgax aparecendo aos poucos, o Max soltando pistas de que ele sabia mais sobre os aliens, e o Ben sentindo que tinha algo de errado com o Fantasmático desde a primeira temporada. Até eu fiquei assustado.
Aqui finalmente a gente descobre que realmente tem alguma coisa de errado com esse alien, desde o Ben sendo mais agressivo quando ele usa, até ele saindo de dentro do relógio, enquanto a família tá em uma visita a um internato que a Gwen quer estudar. A real é que o alien era um ser senciente dentro do relógio e que queria sair. O episódio é um filme de terror puro e perturbador, assim como o episódio do Zomboso. Tudo bem, eu estou aqui para ajudar você a descer. Eu não quero descer. Quero sair daqui. O visual do Fantasmático real é assustador, as formas que ele assombra o Ben o episódio todo são bizarras, o ambiente é todo escuro e a luta final com eles tentando derrotar ele usando luz é muito doideira. E tudo isso acontece num relógio, é um bagulho assustador. Ai meu Deus. É um bagulho que, mano, me prova que Ben 10 era muito sombrio, bro. Era sombrio o bagulho. Em quinto lugar, o episódio A Última Risada. It a coisa, só que melhor. Ben, Gwen e Max viajam até um circo que tá rolando lá na cidade. É um circo cheio de aberrações e tem uma mulher com cabelos elásticos, um homem que cospe ácido e um dedão que é forte. Mas a pior das aberrações... um dedão que é forte. Eu sou doente. Mas a pior das aberrações ali é um palhaço chamado Zomboso. Um palhaço que permeou meus pesadelos com as suas frases de efeito assustadoras e o visual quase que hipnotizante. Ele tem os seus olhos pretos, vazios e inexpressivos, unidos ao seu sorriso amarelo, expressivo até demais, que criam tipo uma distorção na realidade que desafia a nossa coragem, porque é contraditório. Ele parece tão vazio e ao mesmo tempo parece tão cheio, sabe? É bizarro. Esse aqui não é só um episódio, é um episódio completo. Além do arco do Ben com medo de palhaços, tentando esconder esse medo, aparecendo, que é uma coisa interessante, e ó, eu ficava com essa cara aí, igualzinho do Ben, essa cara de bosta aí dele. Eu ficava igual vendo esse episódio, porque eu tinha um medo absurdo. Zomboso se prova assustador em todos os aspectos, visual, dublagem e motivação. Uma esponja numa piscina. É tão errado assim. Ele usa essa máquina aí que não só suga a felicidade dos telespectadores através das suas risadas, mas as suas almas, a sua força vital, ao ponto da Gwen mesmo ficar com um visual de mais velha, acabada, enrugada, quase morta. Meu Deus, mano, minha versão criança morria de medo desse troço aí. E até antes do Vilgax, o Zomboso foi o primeiro inimigo que realmente deu dificuldade pro Ben, não por ser super poderoso, mas por apelar pro seu medo. O episódio tem sim seus problemas, tipo as outras aberrações sendo tipo só uns coadjuvantes idiotas, mas nossa, esse episódio beira a perfeição, principalmente em ver o ódio do Ben superando o seu medo quando ele vê o que o Zomboso fez com a sua prima. Sim, o Ben supera o medo de palhaço só pra ser um herói. É muito legal isso e prova que o Ben não é um personagem superficial como dizem por aí, porque ninguém nunca entende que o Ben tá cheio de raiva, não do Zomboso, mas ele tá com raiva dele mesmo por ver o que o medo dele acabou resultando na prima dele quase morrendo. Ele deu pra trás e permitiu que o seu avô e prima fossem quase mortos e sugados da sua alegria. Acabei de sacar que tem uma coisa de que tenho mais medo do que você. Perder minha família pra um vampiro emocional maluco. Em outras palavras, você já era palhaço. Por favor, já chega. Em sexto lugar, esse aqui sou eu de um ano atrás. Muitas diferenças agora. Faz um ano que eu escrevi esse vídeo e eu demorei um ano pra terminar de gravar ele. Mas finalmente, eu aqui do futuro, tô aqui pra terminar a árdua missão de ranquear todos esses episódios que eu demorei muito tempo pra assistir e pra analisar cada um nos mínimos detalhes. Por isso, eu acho que você tem que se inscrever agora, dar um like, porque muita gente esquece. Isso aqui dá muito trabalho. Episódio 7, temporada 1, Kevin 11. Como eu sempre disse em todos os vídeos, Ben 10 é sobre família. Depois do Ben usar o Fantasmático para se infiltrar em uma sala VIP para jogar um novo jogo dos lutadores de sumô, os Tennyson são expulsos de um hotel esse que o Max já tinha pago para eles se hospedarem. Max briga com o Ben por estar usando o relógio de forma irresponsável, colocando o garoto de castigo. Ben se revolta com o avô. Como toda criança, ele quer liberdade, ele não quer ser controlado, principalmente com o grande poder que carrega. Essa época que o Ben vive muito mais cedo pela responsabilidade que carrega, é uma época de rebeldia, em que questionamos as morais e as limitações que nos são colocadas. Ben, mesmo de castigo, continua enfrentando Max, indo contra os conselhos e limitações colocados por um adulto para que Ben se torne alguém melhor e responsável. É quando o garoto vai escondido para um arcade que ele conhece alguém muito parecido com ele, e ao mesmo tempo, muito diferente. Temos aqui a primeira aparição de um dos personagens mais incríveis da franquia, o Kevin 11. Kevin Levin é uma criança que se sente um monstro, uma criança
vivendo sozinho nas ruas. E é interessante ver quem o Kevin se torna nas séries seguintes ao reconhecer os seus erros e genuinamente tentar ser alguém melhor. Aliás, uma curiosidade aqui, o Kevin inicialmente era para ter um Omnitrix oposto ao do Ben, como é feito no reboot, mas essa ideia foi descartada. Ben gosta da adrenalina dada pela relação dele com o Kevin, vendo alguém com poderes como ele que não tem uma família que o segure de fazer o que quer. Mas se o Ben pudesse fazer o que ele quisesse, ele não seria um herói, e sim um vilão. Ben aceita roubar dinheiro de uma máquina de jogos, roubar o novo jogo dos lutadores de sumô. Esse episódio é tão bom porque mostra que esses dois personagens não estão tão longe essencialmente. Kevin é o que o Ben se tornaria caso não tivesse sua família para ensinar o caminho moral correto. Já que todas as vezes que o Ben pensa em fazer algo errado, seu avô ou primo o ajudam a encontrar um caminho moral mais correto. Eu adoro uma cena em específico nesse episódio, que é essa aqui. Você não se importa com ninguém, só com você mesmo. Você tá falando de mim? Não, eu estou falando de mim. Através dos seus erros, dos crimes que tem cometido e do que ele poderia se tornar ao ver quem o Kevin é, Ben entende o quão egocêntrico ele tem sido, se importando apenas com seus interesses ao invés de levar em conta os sentimentos da sua família, aqueles que o amam. Aos poucos, ele estava se tornando como Kevin. E mesmo depois do Kevin tentar roubar os seus poderes, tentar destruir um trem com dezenas de pessoas e matar os bullies que o incomodavam, Ben ainda assim oferece ao garoto a oportunidade de acompanhá-los, de entrar para a família Tennyson e não mais morar nas ruas. Mas Kevin tá tão cego pelo seu ego e autopiedade que não consegue ver a oportunidade de mudar de vida na sua frente, assim como o Ben tava fazendo, preso na sua autopiedade, acreditando estar sendo injustiçado por todo mundo. Ao fim do episódio, Kevin desaparece, mantendo os poderes do Ben, e a confiança de Max em Ben é totalmente prejudicada. Mesmo que isso não cause consequências em episódios seguintes e seja completamente esquecido, ainda é muito legal de ver essas consequências aqui logo no final do episódio, que não tem um final feliz e sim um final trágico. Episódio 10, temporada 4, Ken 10. Esse aqui é quase perfeito, na moral, não só por mostrar a evolução do Ben 10.000 depois de ter se encontrado com a sua versão mais nova. 12 anos se passaram e agora ele se mostra um ser humano muito mais próximo da sua família, tendo inclusive um filho, e pelo que é mostrado no episódio, eles são bem próximos. Tanto que a história começa com Ben tentando acabar o mais rápido possível com uma batalha, só pra aparecer no aniversário de 10 anos do filho, mostrando que ele realmente aprendeu a valorizar a família depois do episódio do Ben 10.000. É tão legal ver o Kenny recebendo aquele cachorro mágico tipo da Encantriz, o hoverboard que o Ben tinha quando criança e finalmente um Omnitrix dado pelo Ben. E como todo pai faria, o relógio vem com algumas limitações. 10 alienígenas, tempo limite, a maioria dos aliens é de defesa ou pra ele fugir, como o Frieira, que eu não sei por que o Ken reclama, já que ele é um alien muito poderoso e assustador como mostrado em Omniverse. O Ken vira até um Megawatch e eu adoro isso. Como sempre nessas tramas, o fato do Ben estar sendo muito super protetor com o Ken faz com que ele se revolte. Quando somos privados das nossas vontades, surge a rebeldia. Mesmo que Ken queira ajudar, o Ben sente que ele não tá pronto, que ele precisa começar aos poucos. Ben faz quase todo o trabalho sozinho e não permite que o Kenny faça a sua parte. E quase como uma ironia do destino, a mesma rebeldia que fez o Ben se unir com Kevin Levin lá no passado, faz com que Ken se una ao filho do Kevin, Devin, atraído pela adrenalina e sentimento de liberdade que o amigo passa. É quase como se o Kenny estivesse recebendo as mesmas lições que o Ben. Enquanto isso, parece que o Kevin original voltou, mas era só o Devin, que por acaso tem a mesma transformação que o pai quando tinha 11 anos. Sendo tudo um plano do garoto para libertar o seu pai do nulificador, acreditando que o pai fosse alguém melhor do que ele acreditava. O mais incrível desse episódio não é só ver o quão assustador o Kevin adulto é, tanto em visual como nos seus poderes, mas também pela redenção do Devin se unindo ao Ken para derrotar o Kevin depois de sofrer uma rejeição pelo pai. Devin, assim como Kevin criança, era só alguém que precisava de uma família, que foi rejeitado, e o Kevin acaba cometendo o mesmo erro com o filho que foi cometido com ele, um erro que Ben não cometeria ao adotar o Devin na sua vida e na vida do Ken, quebrando o ciclo de abandono e rejeição. Além do mais, é muito emocionante ver o Ken defendendo seu pai e a fúria do Ben quando vê o seu filho sendo atacado e se transformando no gigante pela primeira vez na série.
Episódio 13, temporada 3, A Visita. Pode parecer surpreendente, mas esse é um dos meus episódios favoritos. Primeiro, ele expande a lore e nos traz algumas respostas sobre a origem do Omnitrix. E também o episódio tem uma das minhas cenas de transformação favoritas. Olha que insano, meu velho. Mas enfim, em 3 temporadas a gente se perguntava quem caramba estava carregando o Omnitrix quando foi atacado pelo Vilgax. E aqui temos a resposta. Mas o que mais me impressiona é a temática. Vemos Ben e Gwen lidando com a real possibilidade de que seu avô, que eles tanto acreditam que vai viver para sempre com eles, possa ir embora. Aquela inocência de quando você é criança e acredita que os seus pais ou avós estão ali exclusivamente para você. Mas não, o episódio tem a maturidade de discutir a carência sentida por um homem de meia idade após anos trabalhando e colocando a família como prioridade à frente da própria felicidade. Querendo ou não, ele é um homem adulto que sente falta de uma figura feminina romântica na sua vida. Max tá triste vendo casais juntos, refletindo nas suas decisões e passando por aquela crise de meia idade de estar envelhecendo e não ter a chance de ter uma parceira para compartilhar a vida que tem, já que ele tá velho demais para viver um novo romance ou sequer um romance duradouro. Ben, como qualquer criança de 10 anos, acredita que o fato deles estarem ali como netos já seja o bastante. E é impressionante como um desenho tem a maturidade de discutir a carência romântica de um homem adulto e como uma criança não conseguiria nem sequer entender isso, porque Ben ainda não passou nem por 1% do que o Max está passando. É então que uma alien com poderes psíquicos e um visual extraordinário aparece atrás do Omnitrix. E é aqui que eu digo que a lore se expande junto com a temática. A alienígena é Shailene, um antigo amor da vida de Max, que também é a mesma que transportava o Omnitrix no primeiro episódio. E não só isso, descobrimos também uma das partes mais chocantes da lore, que desaba todo mundo do Ben, que o fazia se sentir especial. Como eu disse, como toda criança, o Ben acredita ser único, acredita ser predestinado a algo, de que ele é o centro das atenções do universo. E tem essa visão obliterada quando descobre que, na verdade, o Omnitrix nunca foi destinado a ele, e sim ao seu avô, um agente treinado, que por si só é bem natural, já que, bom, ninguém daria um dispositivo de tamanho poder para uma criança. E não é só isso que desaba o mundo do Ben, mas também a ideia de que ele não é o centro nem da vida do avô. Ele tem outras necessidades como ser humano, amores, uma vida. Ele tem medo de ser abandonado pelo avô mais do que realmente teme não ser destinado a ser um herói. Ben passa pelo momento de amadurecimento de entender que ele não é de fato o escolhido para algo. E tudo bem você ser escolhido ou não torna tudo que você fez menos especial. E mesmo que você não seja o centro do mundo para alguém, família é família e eles sempre vão te amar independente de tudo. Não só isso, mas devemos amar aqueles que amam as pessoas que amamos também. Não ter ciúmes. Pô, mano, isso aqui é pra emocionar qualquer adulto. E esse episódio tem aliens novos, eu amo aliens novos, toda vez eu pirava quando aparecia quando criança. E o alien novo da vez é o glutão. O poder do humano é comer. É comer, é literalmente comer. O nome dele é glutão, ele é todo pequenininho e bobo, ele come, solta energia explosiva. É literalmente um dos melhores aliens de Ben 10, é incrível, o design é maravilhoso. Episódio 1, temporada 1, e então eram 10. Um dos melhores pilotos já feitos pra televisão. É indiscutível a importância que esse episódio tem pra mim, que eu já vi infinitas vezes. O título é uma referência ao romance policial And Then There Were None, de Agatha Christie. E a batalha inicial é uma referência à cena de abertura de Star Wars Uma Nova Esperança. Agora sim, falando do episódio, o que eu gosto particularmente é que o Ben não é representado como um personagem nerd, clichê, estilo Peter Parker, mas um garoto comum, e é isso que eu sempre gostei em Ben 10. Ele nunca foi um herói mega inteligente ou super especial, ele só era um garoto comum, como eu e você éramos. No episódio tudo nos é apresentado, Vomax e o seu comportamento estranho em relação a alienígenas, demonstrando saber mais do que parece, a relação irritante e autodestrutiva entre Ben e Gwen, o vilão que assolaria os meus pesadelos, Vilgax, com seu visual Lovecraftiano de polvo super ameaçador. O meu único problema é que a personalidade dos personagens não é tão fiel ao resto da série. O que é justo, essas personalidades foram se construindo aos poucos.
A que mais sofre é a Gwen, que aqui nesse episódio é insuportável. Todo o microverso da série é apresentado. É uma história de origem que tem imagens que vão ficar eternamente na nossa mente. Como o relógio pulando no braço do Ben, a transformação super complexa no Chama, ele botando fogo na floresta, a animação e traços lindos, inacreditáveis, a reação da Gwen quando vê ele se transformando, o besta, o diamante, o XLR8 no final, os robôs do Vilgax, simplesmente icônico, não tem jeito, não tenho o que falar. Vamos pro próximo. Episódio 4, temporada 2, Gwen 10. Podem me trucidar aí nos comentários, mas quer saber? Eu amo esse episódio. Sim, quando eu era criança eu odiava esse episódio porque eu me identificava com o Ben e ver outra pessoa com um relógio era assim frustrante. Era como se eu mesmo tivesse perdido o Omnitrix. Mas agora crescido eu percebo quão legal é esse conceito. Um what if de Ben 10, algo que era realmente a ideia inicial dos criadores. A presença de vários episódios nesse estilo, contando histórias não canônicas, alternativas, mas acabamos tendo só 2 desses, infelizmente. Além disso, o episódio é um grande estudo de personagem do Ben e sua evolução na primeira temporada, principalmente tendo vivido todos os acontecimentos que viveu e sua batalha de quase morte com o Vilgax. Ben acorda em uma realidade onde ainda não recebeu o Omnitrix, e quem acaba recebendo no seu lugar é sua prima, Gwen, mas essa não é a única diferença. Vilgax não é explodido em pedaços como e então Avião 10, atacando os Tennyson muito antes do tempo que aconteceu na linha do tempo principal, nos deixando com questionamento. E se ele tivesse atacado, o Ben teria a mesma sorte? Os Tennyson teriam sobrevivido? O episódio existe para questionar o quão bom o Ben é com o relógio de fato, sendo que a Gwen se mostra muito mais capaz intelectualmente por agir de forma racional com seus poderes, mostrando habilidades em alguns minutos que o Ben só demonstraria após semanas de treinamento. Seria a impulsividade do Ben um limitador? Além disso, o garoto pode ver finalmente como tá do outro lado das batalhas, só vendo o que outra pessoa faz quando se torna herói, ao invés de se tornar o herói. Ver a Gwen usando o relógio como diversão mostra muito da maturidade que o Ben adquiriu ao entender que o relógio não é um brinquedo, mas algo complexo, e agora ele consegue ver como ele dá com alguém que não consegue ver a grandiosidade do objeto que carrega. Exatamente porque a Gwen, apesar de ser mais inteligente e habilidosa com o dispositivo, não passou por metade das coisas que o Ben teve que passar no período de tempo que teve o relógio. Lembrando que o Ben, que acorda nessa realidade, já tinha enfrentado até o Vilgax no seu maior potencial. Esse é um aprendizado pro garoto entender que ele cometia esses mesmos erros imaturos que a Gwen tá cometendo, ao invés de usar o relógio da forma correta. E realmente, a Gwen e o Max são melhores usando o relógio, mas o que seria provado em temporadas seguintes é que essa imprevisibilidade do Ben é justamente o que o tornava especial e o fazia vencer as lutas. Não a sua inteligência, mas a sua experiência vale. Tanto que ele ajuda o Max a derrotar o Vilgax aqui por já ter passado por tudo aquilo antes, se mostrando até mais útil mesmo sem o relógio do que a Gwen com o relógio e o Max, que é um encanador treinado. O Ben é muito bom em aprender com o passado e se adaptar, e isso é o seu diferencial. Se adaptar. Ele é impossível, imprevisível, e isso o torna um coringa no meio das batalhas. O Omnitrix é retirado mais facilmente da Gwen pelo Vilgax porque ela foi atacada por ele apenas alguns dias depois de ter recebido o relógio. Então o dispositivo não tinha se conectado completamente ao DNA dela como tinha se conectado ao do Ben no final da primeira temporada. Eu adoro muito a subversão do relógio voando pro braço do Max ao invés de ir pro pulso do Ben no final do episódio. Já que bom, ele era quem inicialmente era para ter recebido o relógio, então, sei lá. É uma pena que eles gastaram o próximo episódio What If com uma ideia horrível, ao invés de ter feito um What If do Max 10. Imagina só o Vomax com o Omnitrix, o quão legal ia ser, pena que nunca fizeram, é um potencial desperdiçado aí. O filme, eu sei, não tem posição nem nada, mas eu só queria falar desse aqui separado do restante, já que tecnicamente esse filme vale como se fosse 3 episódios e é o real final canônico do Ben 10 clássico que eu queria comentar, eu não poderia deixar passar. Começamos com o Ben e companhia enfrentando o Doutor Animal mais uma vez. Inclusive, esse começo aqui tem 3 versões diferentes lançadas para televisão, DVDs, streamings, uma em que o Ben usa o Chama, outra que ele usa
usa o Mega Olhos e outra que ele usa o XLR8. Nessa batalha, o Ben, do jeito egocêntrico que é, decide lidar com uma bomba de DNA construída pelo vilão da forma mais irresponsável possível, atacando a bomba diretamente. O método funciona para destruir o dispositivo, mas uma interferência acaba afetando o Omnitrix, que começa a agir estranhamente. E como o Ben é super irresponsável, ele nem dá bola. Mais uma vez, o ego desse maldito é mostrado quando a Gwen quer ter um dia normal no shopping. Ao invés de respeitar a prima, ele é um babaquinha que estraga tudo porque não consegue lidar com a ideia de só ser uma criança normal. E então os Tennyson são expulsos do shopping. E aí entra o conflito principal desse filme que eu vou falar logo logo. O Tetrax aparece e diz que o Omnitrix vai explodir. O Ben fica em choque, mas o Tetrax não revela o maior problema nisso tudo. O Omnitrix vai explodir, mas vai levar o universo junto com ele. Mas por que ele não revelou isso pro Ben logo de cara? E aí entra um ponto muito interessante que o filme quer trazer. Segundo o Tetrax, ele escondeu que o Omnitrix explodindo destruiria todo o universo ao invés do próprio Ben, porque acreditava que o garoto se importaria mais em não morrer do que não matar o resto do universo. De que Ben se importaria mais consigo mesmo do que com outras pessoas. O que é uma coisa que desde o começo do filme ele tem demonstrado. E essa não é uma conclusão errônea do Tetrax. O Ben e os seus comportamentos, não só nesse filme, mas na série toda, demonstram que ele estava certo. Uma coisa interessante é que com o fato do Omnitrix estar tendo o risco de ser destruído, o Ben acaba passando por uma certa disforia em relação às suas transformações alienígenas. Ele diz que se preocupa em não poder mais se tornar alien e ficar preso como ele mesmo para sempre. Preso é a palavra-chave. O Ben foge de quem ele realmente é, da ideia de ser normal, algo que é quebrado ali no meio tempo entre o clássico e o Força Alienígena. Durante o filme, o Ben não pode usar o relógio à torto à direito, porque se usar, ele corre o risco de diminuir o prazo de autodestruição. Então, aos poucos, ao longo do filme, ele usa vários aliens, mas ele vai aos poucos aprendendo a ser normal, a ser humano, a depender de ser humano também. Porque meio que esse caminho que ele tá seguindo aqui é o caminho do Ben 10.000 lá do futuro, que tá sempre preso em formas alienígenas e nunca quer voltar a ser humano. O Ben sempre teve esse problema de se esquecer do que é ser normal, de se esquecer do que é ser humano, até no futuro. Sobre o egoísmo do Ben, o Tetrax até insinua que o Ben salve pessoas não exatamente por conta de altruísmo, mas pela emoção de ser um herói. E o filme é sobre o Ben também aprendendo que ser um herói é sobre ajudar pessoas. O filme não é só sobre a jornada do Ben deixando de ser egocêntrico, ou que não precisa do relógio para ser herói. É sobre entender que a normalidade, que a vida normal que ele tanto despreza, também é válida. É interessante porque o Ben de Força Alienígena só quer ter uma vida normal, enquanto o do clássico tem medo exatamente de ter que viver uma vida comum. A evolução do personagem no filme é realmente aparente e parece construir essa valorização do Ben em Força Alienígena de quem ele realmente é, aceitando que talvez ele tenha que viver sem o Omnitrix e até lutando sem ele, o que torna a transição para Força Alienígena muito natural. Eu sempre vi muita gente reclamando de que a transição é muito abrupta, mas eu discordo completamente. O arco do Ben no clássico é descobrir que seu herói, que ele sempre idealizou, lendo quadrinhos, lendo mangás, assistindo desenhos dos lutadores de sumô, não é tão idealizado assim. Ele tem que entender as responsabilidades, as consequências que vem em ser um herói e o real significado de se ser um. E por mais que pareça que ele nem ligue, o Ben demonstra sim remorso por ter ativado o modo de autodestruição. O Ben sempre olhou só pra si mesmo e aqui não é diferente. Não queria que o Omnitrix explodisse porque ele não poderia ser mais herói, não porque o universo seria destruído junto. Mas então, durante o filme, ele vê o sacrifício do Gluto como algo que ele deveria fazer, como algo heróico que talvez ele não faria. Será que ele se sacrificaria a própria vida pelo Ben? E ele prova que sim, quando a Gwen aparentemente morre. É ali que Ben prova ser altruísta. Ele se importa sim com a vida de outras pessoas. Isso leva a dizer uma frase maravilhosa: às vezes você tem que ver o bem nas pessoas e não ser apenas egoísta. É justamente a ideia de que quando ele começou a olhar o quão boas eram as pessoas ao seu redor, o Gluto se sacrificando, a Gwen se sacrificando, ele entendeu o verdadeiro significado de heroísmo e bondade quando ele olhou pra fora, além
de si mesmo. Já o Azimuth, que aparece pela primeira vez no filme, tem esse ideal nihilista e egoísta de não se importar com a destruição do universo, o que é um reflexo direto das atitudes do Ben. Os dois não são diferentes, ambos são egocêntricos de formas diferentes e tão conectados. Um galvaniano, dos seres mais inteligentes do universo, tá ligado a um humano através do egoísmo. Mas o Ben mudou durante o filme e ele inspira o criador do Omnitrix a dar mais uma chance pro universo ao ver o altruísmo e mudança de visão do garoto, que realmente passa por uma evolução pela primeira vez na série. Esse filme tem o Gigante aparecendo, o Vilgax sendo lançado no espaço, cenas maravilhosas, frases incríveis. Tem essa frase do Azimuth que eu vou passar aí, que é, pra mim, é uma das melhores frases da franquia, talvez a minha favorita. Eu inventei o Omnitrix para ajudar todos os seres do universo a se aproximarem. Se um terrestre puder fazer isso, então não vejo razão por que não possa ficar com ele. E você vê a mudança do Ben, tanto que no final do filme, ele até aceita ir no shopping com a Gwen. Ele sugere que eles possam ir ao shopping. Então ele não é mais o moleque do começo que odiava ser normal e que não quer ir no shopping. Ele vai no shopping com a prima. É muito bom esse filme. Amo, é um dos melhores episódios da série. Pra mim é o meu favorito. Se ele não fosse um filme, eu teria colocado ele em primeiro lugar. Episódio 3, temporada 2, Acusado. Quando o Ben tá agindo como um idiota pra conseguir alguma coisa dos lutadores de sumô, como ele sempre faz na série, um 4 braços com as mesmas roupas que o dele aparece destruindo um prédio. Pra surpresa da Gwen e do Max, que fazem as perguntas mais idiotas que eu já vi. Por que o Ben está tão estressado jogando policiais? Nossa, Gwen, estressado, ele tá quase matando esses caras. E essa aí é supostamente a personagem mais inteligente da série. Enfim, esses aliens iguaizinhos aos do Ben continuam aparecendo, fazendo destruição, assaltos. Apesar dessas inconsistências e da Gwen sendo insuportável, acusando o Ben o tempo todo, mesmo claramente não sendo ele que tá fazendo aquelas atrocidades, na época um mistério de quem seria essa pessoa se passando pelos aliens do Ben era realmente difícil de adivinhar, mesmo que a gente saiba hoje em dia que era o Kevin sendo o sociopata de sempre. O que faz o Kevin tão psicótico é justamente a ideia de que ele tá cometendo esses crimes com os poderes do Ben justamente pra culpar ele pelos crimes. Enquanto o Kevin tá lá sendo um monstro, um tal de Tenente Steel persegue o Ben, acreditando que ele possa ser o responsável por tudo isso. Em questão de batalha, é absurdo ver aliens diferentes do Ben se enfrentando. O Ultra T contra o Besta, o Diamante contra o Chama, entre outros. E aqui nesse episódio, pra mim, o Kevin se torna o melhor vilão do Ben 10 clássico. Kevin é alguém que teve todas as chances de receber ajuda, mas as negou e continuou vivendo no erro. Um garoto tão traumatizado e egocêntrico que não consegue confiar em ninguém. Mesmo que isso não justifique os seus atos, o Kevin é alguém quebrado, que precisa de ajuda em primeiro lugar. Porque tudo indicado até aqui é que ele foi abandonado e rejeitado por todos que amava. E claro, essa é a primeira vez que a gente vê o Kevin se transformando no monstro amálgama de todos os aliens do Omnitrix após ser rejeitado pelo Ben. A rejeição ativou essa transformação. Esse é quem ele é por dentro, um monstro sem identidade. Em 12º lugar, o episódio 5 da temporada 1, Caçado. Um dos primeiros episódios da temporada lida com a irresponsabilidade do Ben usando o relógio e como ele tende apenas a usar aliens de força bruta. Ao invés de usar o relógio estrategicamente, ele tá sempre escolhendo o 4 braços ou o diamante, independente da situação. Não que isso mude muito no futuro, afinal essa versão aqui tem o péssimo hábito de fazer o Ben esquecer absolutamente tudo que ele aprende e faz o personagem dele regredir a cada 2 episódios. Mas usar força bruta aqui não vai funcionar quando um grupo de caçadores de recompensa atrás do Omnitrix, um deles sendo o Tetrax, um Petrosapien da espécie do diamante, prova ao garoto que ele não sabe usar nem 1% das habilidades do alien em questão. Vemos um herói imaturo que só brinca com o dispositivo que tem e não sabe o real potencial e significado dele. Esse é o primeiro episódio que nós e os personagens ouvimos o nome Omnitrix, é a primeira vez que ele é nomeado, e é muito curioso isso porque mostra o quão despreparado o Ben é em relação ao dispositivo. Ele não sabia nem o nome do negócio. É também a primeira vez que vemos alienígenas atrás do Omnitrix diretamente e não como coincidências no meio das viagens dos Tennyson. O episódio mostra que existem seres vindo atrás do dispositivo de todos os lados.
revelados. É o começo de um world building maior para Ben 10, de que aquilo que ele carrega é mais do que um brinquedo como ele tem usado constantemente. É uma ferramenta capaz de feitos inacreditáveis, uma arma que as maiores ameaças do universo procuram, mas que acabou na mão de uma mera criança, que precisa amadurecer e aprender a usar o presente e a maldição que recebeu. E aqui seria só o começo das suas dificuldades. Esse episódio é bem interessante, eu gosto de ver essa construção de mundo maior da série. Eu amo o Tetrax, é uma pena que ele aparece tão pouco, tanto nessa série como nas seguintes. E eu também gosto do 66 e do Caranguejo, eu acho eles vilões de um episódio muito legal. Ver esses caçadores de recompensa enviados pelo Vilgax enquanto ele tá incapacitado. Toda essa história do Man realmente aprendendo a usar o relógio de uma forma diferente. Poxa, ao invés de usar o 4 braços numa cena, ele genuinamente escolhe o Massa Cinzenta. Uma pena que, como eu falei, isso tudo vai ser esquecido e em episódios seguintes ele vai voltar a usar o 4 braços pra tudo. Em 13º lugar, o episódio 5 da temporada 3, Lobis Ben. Ben 10 também se propõe a explorar outras culturas presentes nos Estados Unidos. Os Tennyson estão viajando em Shinley, uma região do estado do Arizona, especificamente no condado de Apache, uma região que abriga uma reserva de nativos americanos, os Navajo, com uma língua e cultura próprias lindamente representadas nesse episódio. Ben fica interessado numa garota no local, a Kai, que a gente conheceria muito bem como a futura esposa do Ben 10.000 no futuro. Kai é neta de um antigo amigo encanador do Vomax. A viagem é interrompida por um monstro lobisomem roubando equipamentos de comunicação no local. O monstro é inicialmente identificado como Yanaldoshi, como é conhecido na cultura Navajo, mas mais conhecido por nós como um Skinwalker, um metamorfo da cultura em questão que representa um feiticeiro capaz de se transformar em diferentes animais, vestindo sua pele, seja um corvo, um lobo, uma coruja, um monstro híbrido que traz dor e sofrimento para os moradores do local. Esse aspecto metamorfo de poder mudar de formas do Yanaldoshi, do Skinwalker, lembra muito até o próprio Ben. Não só toda essa parte cultural é muito bem respeitada no episódio, mas também até a forma que a criatura é derrotada faz parte da cultura dos Navajo, usando símbolos sagrados de prata que não funcionam com a criatura, afinal ele não é um monstro sobrenatural, e sim um alienígena. O fato do lobisomem se esconder em cavernas é colocado aqui, assim como o Skinwalker da cultura Navajo vive em cavernas. O lobisomem vem do sistema Anur, que só nos é mostrado lá em Omniverse. No episódio, o lobisomem ataca o Omnitrix e ativa pela primeira vez o modo de captura de DNA, um modo usado pelo relógio quando um traço de DNA não identificado é encontrado. O curioso é que o Ben aos poucos vai se transformando no alienígena, o que faz a família acreditar que ele não está se transformando num alienígena e sim num monstro, um lobisomem em si, o que é provado o contrário depois, mas eu gosto dessa expectativa de se ele vai estar virando um monstro ou se vai ser algo sobrenatural. É bem legal essa quebra. E eu gosto muito como esse episódio abre a possibilidade de novos alienígenas aparecendo e sendo integrados no Omnitrix. A Kai é um pouco otária aqui, o Ben salva a vida dela várias e várias vezes e ela diz na cara dele que ele não é o tipo dela. Não que ela seja obrigada a aceitar o Ben ou coisa do tipo. Afinal, no episódio, a gente tem que lembrar que os dois têm 10 anos. Os dois são simplesmente crianças e a forma de se comunicar é muito diferente. Ela pode ter sido um pouquinho grossa na entrega dela, no fato dela estar rejeitando ele, mas ela não é obrigada a ficar com ele de qualquer forma. Mas o grande problema é que ela admite na cara dele que ela acredita que as formas alienígenas dele são melhores do que a forma normal dele, do que ele mesmo como humano, já que ele como Lobis Ben era uma oportunidade dela treinar ele naquela versão. E sinceramente, isso é legal pra caramba do ponto de vista de storytelling. Seria uma forma interessante de desenvolver um interesse amoroso de forma diferente, e eu vejo 1000 maneiras de fazer isso com a Kai daqui pra frente. Motivações pra ela agir dessa forma. Por que que ela quer treinar o Ben numa forma alienígena, de lobo? Existe um motivo, ela não quer isso simplesmente por querer, porque ela acha interessante. Ou pelo menos é o que deveria ser. Mas nada disso é desenvolvido.
Nunca. O que eu acho um desperdício de uma personagem que supostamente deveria ser a futura esposa dele. Não é desenvolvida de forma correta nunca, mesmo tendo muito potencial. Acho fofo, no entanto, como a Gwen protege o Ben da arrogância da Kai, e é um ótimo apoio pra ele naquele momento que ele tá recebendo a primeira rejeição da vida dele. E querendo ou não, a série é muito sobre essas primeiras experiências do Ben, não só com alienígenas e, enfim, com esse mundo. É a primeira rejeição que ele teve na vida, é a primeira vez que ele gostou de alguém e não foi correspondido, e o episódio serve pra mostrar isso, que nem sempre alguém que você gosta e sente uma conexão vai ser a pessoa certa, e você tem que saber lidar com isso. É um episódio divertido, traz uma cultura diferente, monstros da Universal sendo adaptados em formas alienígenas, tem como fazer uma coisa mais legal do que isso? Unindo terror com ficção científica de um jeitinho que eu adoro. É uma pena que esses aliens tenham sido usados tão pouco na franquia. Em 14º lugar, episódio 1, temporada 2, Verdade. O episódio que se passa logo depois da batalha da equipe contra o Vilgax e a revelação de que o Max era um encanador. Literalmente se passando no mesmo dia cronologicamente. Primeiro vemos um flashback de uma coisa que eu adoraria que tivesse uma série spin-off. Max Tennyson, durante o seu auge, seus anos como encanador, batalhando contra um infame Vilgax ao lado do seu parceiro, Phil. É muito legal ver essa rivalidade antiga do Vomax com o Vilgax, que nunca mais é explorada futuramente e é esquecida como um monte de coisa. Os tempos de herói de Max terminaram, mas os de seu parceiro não. Phil ainda está em atividade, capturando seres alienígenas que estejam causando confusão nos Estados Unidos, assim como a família Tennyson. A grande diferença é que o Phil tá usando o projetor que ativa o nulificador para liberar criaturas da prisão para que elas ataquem locais. Ele aparecer e cobrar os serviços. Ele cria o problema, recebe a grana e resolve. Mas não é só isso, não é só o dinheiro que o atrai, mas também a adrenalina dos antigos dias. Enquanto Max criou uma família, viveu uma vida e teve outras aventuras, Phil se manteve obcecado pelo seu antigo emprego, pela adrenalina que recebia. Então seus atos são uma forma de reviver o seu auge, preso no passado ao invés de criar um futuro como o Max fez, já que basicamente após a derrota do Vilgax, ele tinha se aposentado. E enquanto o Max viaja pelos Estados Unidos detendo alienígenas igual ao Phil, mas junto de outras pessoas da sua família e de forma genuína, o Phil tá fazendo isso completamente sozinho e de forma falsa, com um falso altruísmo, simplesmente obcecado e viciado na adrenalina. Ele tá basicamente numa crise de meia-idade. Gosto muito desse episódio por ele demonstrar como nem todo defensor faz o seu trabalho porque pensa no bem maior, e sim talvez esteja atrás de alguma gratificação externa para si mesmo. Essa foi a primeira aparição canônica do nulificador e das versões adultas do Besta. Nessa época, os encanadores eram mais o estilo dos Homens de Preto, um grupo secreto do governo que lidava com ameaças alienígenas. Também é interessante como toda ameaça, seja alienígena ou não, eram como conspirações sendo desvendadas pelos Tennyson. Então os encanadores e toda a questão dos alienígenas não é como nas séries seguintes, onde os encanadores são basicamente uma polícia espacial. Episódio 5, temporada 2, Luta de Revanche. Todo episódio com Kevin pra mim é uma bênção. E ainda um episódio que ele age como parceiro do Ben, melhor ainda. Esse episódio serve para expandir o universo da franquia de uma forma que não tínhamos visto ainda, explorando a parte cósmica além da Terra, seus protetores, ameaças, criaturas e espécies. O que eu gosto é como o universo do clássico era muito mais desorganizado e caótico do que das séries seguintes. O espaço parecia ter só criminosos e inimigos. Prisões espaciais, conquistadores, naves que sequestravam seres para lutarem como gladiadores para sempre. Eu sinto que em Força Alienígena pra frente o universo se tornou muito mais organizado, mas o legal do clássico é que o espaço era algo desconhecido. Tudo que vinha do espaço era sempre um conquistador, sempre alguma coisa terrível, sempre um monstro como fantasmático. Era algo realmente desorganizado que parecia não ter ordem, tanto que os encanadores ainda não eram a polícia espacial que
protegia o universo, então parecia que o universo naquela época não tinha proteção ainda. O que é muito legal e interessante, dá aquele medo do desconhecido do que pode existir lá fora. Óbvio que era necessário a série progredir e expandir a lore e explicar um pouco mais desses cantos desconhecidos do universo, mas o legal do clássico era isso, era tudo ser desconhecido e meio ameaçador, grande demais, e eu gosto bastante. O episódio se inicia com Ben e Kevin batalhando no meio do nada e sendo sequestrados por uma nave coliseu que abriga um torneio de campeões de todo o universo para lutarem pelas suas vidas em troca da diversão dos telespectadores, comandado pelo apresentador Slix Vigman. E quando eu falo que esse episódio expande o universo de Ben 10, é verdade. Vemos diversas outras espécies alienígenas, não só as do Omnitrix que o Ben usa, mas também diversas outras espécies muito criativas, com designs incríveis feitos pelo Thomas Perkins. Eu adoro os designs do Thomas Perkins. Você olhando esses alienígenas, você realmente olha para eles e pensa, esses são alienígenas, não tem como isso existir na Terra, não tem como isso ser um ser místico, sobrenatural, é alienígena, é de outro planeta. Não é como no Força Alienígena e no Supremacia, onde os alienígenas parecem com humanos, mas normalmente de outras cores. Aqui não, aqui realmente as texturas eram diferentes, era tudo muito lindo e era impressionante ver esse episódio e ver essas espécies aparecendo. Eu adoro ver o Kevin usando a totalidade das suas habilidades sem se segurar. Normalmente ele é representado como super forte e só voando no máximo, mas aqui ele usa os cristais do diamante, abocanha a cabeça de um robô com a boca do aquático. O Kevin é sádico e aquele arsenal de poderes traz o seu pior à tona. É como se aquela arena, aquele coliseu, fosse o lugar perfeito para ele. O que carrega essa história é a interação entre o Ben e o Kevin, que em forma de segurança e entretenimento são acorrentados um ao outro, principalmente por conta do relacionamento ácido dos dois, então eles têm que trabalhar em equipe. E sinceramente isso funciona demais. Com as dicas do Ben, o Kevin é capaz de combinar habilidades de alienígenas diferentes, como a gosma do insectoide e o fogo do chama para causar uma explosão, ou usando a velocidade do XLR8, a durabilidade do diamante e a força do quatro braços para fazer um ataque combinando os três poderes. Isso mostra o potencial que ambos teriam se fossem uma equipe, que só não se concretiza por conta da arrogância e rancor do Kevin. Ao final do episódio, obviamente, o Kevin tenta atrair o Ben, não consegue fugir e o vilão fica preso na nave. Eu gosto muito como a forma que o Ben derrota o Kevin é usando bala de canhão, que é um alien que surgiu nessa temporada e que o Kevin não tinha. Então ele não sabe como as habilidades do bala de canhão funcionam. Ele é o alien perfeito pro Ben derrotá-lo. E o Kevin fica lá na nave comandando os alienígenas do local e pode ter certeza, isso aí não vai ser explorado no futuro, vai ser descartado. Eu queria muito ter visto mais disso. Cansa ficar falando. Muito episódio. Muito episódio. Episódio 4, temporada 4, Dia Perfeito. Dia Perfeito começa como todo episódio de Ben 10 normal começaria. A família Tennyson reunida na Lata Velha, o Omnitrix fazendo alguma coisa estranha que o Ben não entende, mas nesse caso não é só o Omnitrix que tá estranho. O Max tá fazendo um café da manhã normal de ovos e bacon ao invés de uma gororoba de tentáculos de polvo e fígado de zebra. De início as coisas vão parecendo erradas aos poucos. Desde a Gwen não reclamar de uma brincadeira do Ben e levar super de boa, depois um ônibus repleto de garotas parando de funcionar e coincidentemente uma nave contendo vulcanos e o 66 aparecendo para que o Ben seja um herói e salve o dia, inclusive na frente da sua crush de Lobisman, a Kai. Tipo, o que ela tá fazendo ali? Como que o Ben consegue derrotar esses vilões praticamente sem esforço nenhum? Todo mundo trata o Ben como se ele fosse um rei. É como se ele estivesse vivendo o dia perfeito. E tudo isso é quebrado aos 8 minutos de episódio sem termos nenhuma pista do que tá acontecendo. Quando versões mais fiéis do Max e da Gwen, que vemos na série, aparecem tentando tirar o Ben, seja lá do que tá acontecendo. E eu adoro como a narrativa em si parece de fato um sonho. Os acontecimentos não fazem o menor sentido, os comportamentos das pessoas são estranhos e fora do comum, pessoas aparecem e desaparecem do nada sem nenhuma explicação, situações se alteram de uma hora
pra outra. Primeiro o Ben luta contra o Vulcanos e o 66 no meio de uma área urbana. Depois um carro do Agente Steel, que nunca mais vimos na série, aparece do nada e destrói a Lata Velha no meio do deserto segundos depois. Vilgax tenta usar o projetor de nulidade do nada. Nos é revelado que os Cavaleiros Eternos sequestraram o Ben para poderem tirar o Omnitrix enquanto ele era deixado em um sono profundo. O Kevin Levin perseguindo os personagens no meio da escola como se fosse um filme de terror. Bullies de ensino fundamental como monstros sem mente, muito mais ameaçadores do que realmente são as inseguranças de uma criança representadas na tela. O que dá a habilidade do Ben derrotar essas ameaças é tomar o controle da sua mente e vencer seus medos. Ele faz isso se transformando num verdadeiro herói para derrotar todos eles, de uma forma sem sentido, maluca, aleatória, do jeitinho que a mente imprevisível de uma criança trabalharia. E pra mim a melhor parte desse episódio tá no final. Nos últimos minutos vemos Ben vencendo e supostamente retornando ao mundo real, lutando contra o Enoch, mas perdendo contra o vilão e tendo seu Omnitrix retirado. Nos parece inicialmente que nosso herói perdeu, mas a realidade é que o Ben conseguiu prender o vilão na máquina de sonhos. E toda essa cena dele perdendo o Omnitrix pra ele era só um sonho do Enoch. Eu adoro esse final. Final esse que apresenta o vilão principal da quarta temporada, o líder dos Cavaleiros Eternos. Episódio 11, temporada 3, o retorno. Depois de uma construção através de episódios próprios, a terceira temporada termina em um arco de 2 episódios que finalmente junta as figuras de terror que vimos aparecendo durante essa temporada. Eu sempre adorei o conceito de que as figuras do terror clássico que nós conhecemos, como o lobisomem, a múmia e o monstro de Frankenstein, sejam raças alienígenas de mundos irreconhecíveis. Essa expansão cria explicações para mitos do nosso mundo que podem ser relacionados com vida alienígena. Já que Ben 10 sempre foi sobre a família Tennyson visitando vários pontos turísticos e enfrentando ameaças alienígenas, esse episódio se passa no Cabo Canaveral, o local de lançamento do primeiro foguete para a Lua. Os Tennyson vão até lá quando os raios roxos, que vêm aparecendo durante toda essa temporada, aparecem no local. Inclusive descobrimos que o Max quase foi o primeiro homem a pisar na Lua antes do Neil Armstrong. E a gente pode notar aqui como o Von Max é o melhor personagem dessa franquia. O cara trocou ir pra Lua pra trabalhar e proteger a Terra pros encanadores. Kiomão, é sempre ótimo saber mais da história dele. A temática é a mesma temática repetida de sempre. Mais uma vez, o Ben acreditando que ele é o único necessário do grupo para salvar vidas, rebaixando totalmente o trabalho da Gwen e do Von Max. E aqui ele aprenderia que basicamente o trabalho em equipe é o que impede que as pisadas na bola dele resultem no fim do universo ou no fim da vida dele. Mas ele meio que já aprendeu isso. Não em 1, nem em 2, nem em 3 episódios. Foram vários. O Ben tá mais narcisista que nunca nesse episódio e podem ter certeza que isso não vai ser abordado. Conhecemos o Dr. Victor, que não é nada suspeito, e Ben, ao invés de ser paciente, decide investigar tudo sozinho, tendo que enfrentar o lobisomem novamente. Inclusive, é a primeira vez que a gente vê a transformação da múmia, que não aparece mais, aparece só no episódio do Ken 10 por segundos e só volta em Omniverse também. Eu, quando era criança, vendo esses aliens novos, ficava maluco, principalmente esses aliens de filme de terror, já que eu mesmo, eu sou aficionado nesse gênero desde que eu era criança. Eu assistia muito filme de terror quando eu era criança. Então ver o Ben 10 enfrentando o Frankenstein, o lobisomem e a múmia era a combinação perfeita pra mim. E claro que o nome O Retorno não é à toa, já que o episódio trazia o retorno de um dos vilões mais incríveis da série, o Fantasmático. Bem no finalzinho. A questão é que todos esses vilões, além do Fantasmático, não são nada carismáticos. 2 deles nem falam e o Dr. Victor é só um subordinado de um vilão muito mais interessante do que ele. Esse episódio existe quase como uma desculpa para trazer um vilão da segunda temporada de volta, por mais que seja uma desculpa muito boa e muito bem preparada. Episódio 12, temporada 3, Tenha Medo do Escuro. Quem não ama episódios finais que terminam arcos que vimos por uma temporada toda? Principalmente quando um vilão antigo volta, o Fantasmático retorna. Eu lembro de ficar aterrorizado
com esse episódio, porque tem uma cena que o Ben não consegue mais usar o Omnitrix e tem que fugir não só do Fantasmático, mas também do Dr. Victor. Primeiro na forma de Ben e depois na forma de Massa Cinzenta. O objetivo dos vilões é aquela coisa simples de transformar todos os humanos da Terra através de um minério roxo alienígena em monstros e tapar o sol para que o vilão possa viver na Terra dominando tudo sem ser afetado pelos raios solares. Simplesmente isso. E eu ficava aterrorizado, morrendo de medo, com os humanos transformados em monstros roxos muito esquisitos e muito bem animados. O traço é muito bonito. Todos do planeta foram transformados em monstros roxos por um minério espacial e todo mundo teve roupa rasgada, provavelmente alguns estão pelados e nada acontece. Simplesmente ninguém nunca mais fala sobre isso, é como se nunca tivesse acontecido e eu acho que é até charmoso, porque Ben 10 normalmente trata esses personagens humanos, figurantes, como se não fossem nada. Eles só são artifícios do roteiro pra mostrar, ó, tem uma ameaça, e aí tem a ameaça, só que ninguém liga muito depois. Acontece, os Tennyson impedem e tá bom, não tem nenhuma implicação maior. É bem coisa de quadrinho, na verdade. Tem o Tratê virando foguete, o Ben virando Ben Victor, ou o Frankenstein, ou o Frankenstrike, como é chamado em Omniverse. Gwen usando seus feitiços, o Fantasmático sendo derrotado da mesma forma que foi derrotado da outra vez. E eu gosto muito como esse episódio se passa inteiramente no espaço. É legal ver os Tennyson num ambiente de não segurança. E claro, tem o cliffhanger de que talvez o Fantasmático ainda estivesse preso no Omnitrix. O que nunca deu em nada e nunca parou em lugar nenhum, porque ele aparece vivo do nada em Força Alienígena. O episódio tenta explorar a temática colocada no episódio anterior de que, ei, nosso trabalho em equipe é importante. Mas isso é tudo meio que deixado de lado pra, bom, trazer o Fantasmático de volta. Então qualquer temática do Ben aprendendo a trabalhar em equipe não funciona muito. Eles trabalham em equipe no episódio, mas nunca é reconhecido que isso faz parte da temática, sabe? Eles não falam sobre, o Ben não admite que ele errou em dizer que ele não precisa do Vomax e da Gwen, e fica por isso mesmo. Eu realmente não sei o motivo de alguns episódios da franquia simplesmente ignorarem plots que eles mesmos colocaram em episódios anteriores, mas tudo bem. Não entendi nada. O quê? O que quer dizer isso? Episódio 2, temporada 1, Washington AC. Esse foi o primeiro episódio realmente produzido pelos criadores, sendo o segundo episódio cronologicamente. Inclusive, existem algumas imagens vazadas desse episódio na pré-produção, onde o Ben e a Gwen têm designs completamente diferentes. Os designs diferentes do Ben e da Gwen vêm de um piloto perdido que, infelizmente, não temos acesso. Só temos algumas imagens disponíveis conseguidas pelo Tumblr Ben 10 Lost and Found. Outra curiosidade, o que incentivou o Doutor Animal a criar o seu dispositivo na série foi ele ter visto Ben como diamante lá no primeiro episódio nos noticiários, motivando o inventor a criar os seus próprios monstros. Gosto como esse episódio explora o Ben querendo recompensas pelo seu trabalho como herói, assim como o Doutor Animal busca pelo prêmio que perdeu e o reconhecimento que ele não conseguiu pela sua invenção revolucionária. Prêmio esse que foi dado a outra pessoa. É um contraponto que mostra a Ben o quanto a ganância e a busca por reconhecimento pelo bem que você é capaz de fazer podem ser corrosivas e destrutivas. Tanto Ben quanto o Doutor Animal tem um dispositivo que pode ajudar positivamente as pessoas, mas de vez em quando eles perdem tempo demais esperando o reconhecimento ao invés de só fazer o certo. No caso do Doutor Animal, ele criou uma máquina revolucionária que, pelo simples fato de não ter recebido reconhecimento e um troféu, ele enlouqueceu e privou o mundo do bem que ele poderia proporcionar, assim como o Ben estava fazendo ao exigir reconhecimento e um card de lutadores de sumo. Sim, é um pouco exagerada a comparação, mas é justo assumir que o Ben estava seguindo o mesmo caminho, ele estava trilhando o mesmo caminho do Doutor Animal e poderia se tornar como ele algum dia se ficasse obcecado por reconhecimento. Como eu sempre falo, um vilão tem que ser o oposto
rosto de um herói, mas também o seu reflexo e demonstrar as falhas do próprio herói, o que foi feito de forma simples e brilhante nesse episódio. Eu adoro o Doutor Animal, ele é o tipo de vilão que você veria o Homem-Aranha tendo, é aquele vilão que é um cientista louco e toda a ideia por trás de ele controlar animais e ter uma máquina que pode evoluir eles é simplesmente incrível. Eu gosto muito do conceito dele, eu gosto muito dos diálogos dele, ele é bem aquele vilão de quadrinhos com frases de efeito. No geral, esse episódio é muito bonito, visualmente ele é lindo e ele tem a primeira aparição de 3 aliens, do Massa Cinzenta, do 4 Braços e do Insectoide. Episódio 7, temporada 2, Acampamento do Medo. O episódio começa com Ben e Gwen discutindo sobre o aniversário compartilhado que os dois terão em dezembro, não conseguindo entrar em um acordo sobre quem vai ter o dia todo pra si. No meio dessa discussão, o moleque aparece no meio da estrada e quase causa um acidente. Na real, ele realmente causa um acidente porque ele cai e quase vai de Americanas. Mas o Ben salva ele e tudo fica bem. Seguimos então essa trama misteriosa, quase de filme de terror, de um garoto estranho no meio da estrada com hematomas por todo o corpo, pedindo ajuda, levando os Tennyson até um acampamento abandonado. Lá, a família encontra gêmeos presos em um armário que são o completo oposto do Ben e da Gwen. Eles compartilham tudo, se dão super bem. Isso seria clichê se ao longo do episódio não nos fosse mostrado que os dois também têm problemas em entenderem um ao outro. E ao ser enfrentada com a briga das duas crianças, Gwen precisa ser madura e lhes ensinar uma lição que diz muito sobre a relação dela e do Ben. Sim, eles não se entendem, não conseguem compartilhar as coisas, mas no final das contas eles são família, eles se amam, se protegem, mesmo não entendendo um ao outro de vez em quando. Esse episódio é como se fosse uma versão de Fica Comigo, Goonies e It de Ben 10. Uma série de crianças em um acampamento abandonado sem adultos lutando contra seres alienígenas sobrenaturais com tacos de beisebol e uma lição de moral sobre família e amizade. Essa aqui é possivelmente a história mais psicodélica da franquia. Nesse episódio, o Ben libera um dos aliens mais poderosos e subestimados dessa versão, o Cipó Selvagem. Ele tem espinhos, se estica e se movimenta como se fosse o Homem-Aranha nas suas teias. Ele joga bombas feitas de sementes, pode até fazer uma espada com o próprio braço. Se regenera, é capaz de falar com seres baseados em vegetação, como a mente que comanda os fungos. Tipo, ele é muito apelão. Eu só acho meio tosco como o Ben derrota a grande mente dos fungos usando um tênis pé, só uma parada pra fungos de pé e chulé destrói uma espécie inteira de alienígenas. Mas me contradizendo aqui, eu realmente gosto desse conceito deles derrotando esses seres alienígenas do espaço super poderosos de uma forma tão simples e até infantil. Da mesma forma em que histórias como It e Goonies, os personagens crianças derrotam as ameaças usando a sua mente infantil, usando conceitos infantis. Não é um plano complexo adulto que derrota essas grandes ameaças, e sim é algo de criança, uma coisa infantil que normalmente a gente subestima. O Ben e a Gwen aprimoram a sua relação só para no fim eles voltarem a se farpar e se odiar de novo. Outro detalhe é que a animação desse episódio é linda, muito bem feita. A transformação do Cipó Selvagem, meu Deus, lindo. Episódio 6, temporada 2, Força Galáctica. Pode parecer estranho, já que não muitas pessoas gostam desse episódio, mas eu gosto bastante e eu tenho ótimos motivos para isso. Esse episódio e luta de revanche servem para expandir o universo da franquia, explorando a parte cósmica além da Terra, e para mim esses eram os melhores episódios que exploravam algo além do planeta e mostravam um pouco mais do espaço desconhecido que a gente tanto queria ver. O episódio começa com o Ben lendo um mangá que tem como título literalmente mangá, e Ben se imaginando como se fosse um herói, o que é irônico, porque ele já é um herói, né? Bom, a visão que ele tem de um herói é aquela visão brega que os quadrinhos nos mostram desde os anos 40. Capa, uniforme, identidade secreta, frases bonitinhas, aquela coisa idealizada de uma criança do que um herói deveria ser, só para em seguida sermos apresentados ao Ben como uma criança comum, mesmo sendo um herói. 66 e Vulcanos aparecem atacando o planeta quando uma equipe de super-heróis do espaço chamada de Força Galáctica aparece. É interessante ver esse contraponto da equipe
equipe alienígena sendo representada como heróis antiquados de quadrinhos do século passado, com frases de efeito bobas, um senso de justiça exagerado, poses exageradas, com trajes especiais de super-herói, música tema, seguindo um código galáctico de justiça, efeitos dramáticos, ou os heróis fazendo decisões estúpidas e clichês clássicas de quadrinhos, como avisando a sua localização para os vilões só para fazer uma entrada triunfal. Eles foram contratados para roubar o elemento X. Tá bom. Bem brega mesmo, como se fosse uma Liga da Justiça clássica. Isso é feito propositalmente. Enquanto a família Tennyson é uma representação de heróis de uma nova geração, heróis contemporâneos, eles não usam trajes bregas com capas, usam roupas normais. Eles não conversam de forma heróica, mas como pessoas normais, sem heroísmo exagerado. Apesar de enfrentarem ameaças alienígenas, tudo é muito normal. Durante o episódio, Ben se deslumbra com a ideia de estar dentro de uma equipe de super-heróis como aquelas que ele vê em filmes e quadrinhos. Mas a série nos mostra para que veio e o quão diferente ela é de outras mídias de heróis. Ben percebe que, apesar de tudo, a melhor equipe de heróis que ele poderia desejar já estava ali o tempo todo: sua família. Ben 10 não é sobre heróis épicos, com frases clichês e músicas temas, é só sobre uma família. Uma família junta enfrentando ameaças. E é isso que eu sempre elogiei nessa franquia: a habilidade de transformar essas experiências impossíveis em algo identificável para o público através dessa família comum, que poderia ser tanto a minha família quanto a de qualquer telespectador. Obrigado, mas eu não posso. Já faço parte de uma super equipe. Episódio 8, temporada 1, a Aliança. Eu amo quando algum episódio se esforça mais um pouco para desenvolver o Ben, mesmo ele sendo um personagem constantemente afetado por uma amnésia ambulante, resultado da Cartoon nunca querendo permitir que ele cresça. Por isso, esses pequenos momentos e episódios são especiais. Eu não acho que esse episódio seja necessariamente mega divertido ou faça tanto sentido assim, mas ele é muito importante para montar a ameaça da primeira temporada e o perigo constante que o Vilgax representa. Durante uma batalha em curso contra um grupo de bandidas femininas, diversos robôs do Vilgax invadem o local, se fixando geneticamente a uma das criminosas. Vilgax então a usa como uma ferramenta para ir atrás do Ben. Eu não tô nem aí pra essa parte do episódio. O que eu gosto mesmo é que durante a batalha inicial, o Vomax se machuca, e ele se machuca sério. Ele quase morre e acaba hospitalizado. E vemos a forma que o Ben reage a isso. Inicialmente, o garoto age como qualquer criança agiria. Com a sua inocência, ele apresenta diversas opções para Gwen de como ajudar o vô usando o Omnitrix, se transformando no Ultra T para modificar as máquinas, ou até usando o Fantasmático para possuir o seu corpo e curá-lo, sem nem mesmo entender a gravidade da situação e que nem mesmo seus poderes podem retirar o Vomax daquela condição. Mesmo com tanto poder, ele tá totalmente impotente. Vemos ele frustrado, sem entender como algo tão ruim possa estar acontecendo. Ele nunca passou por isso, ele tem 10 anos. É a realização imediata de uma criança de que a dádiva que recebeu também vem acompanhada de diversas consequências, não só para ele, mas para todos que ama. E é então que um dos momentos mais marcantes para mim acontece. Ben pela primeira vez acreditando que seus poderes são uma maldição completa, de que se ele nunca tivesse recebido o Omnitrix, nenhum dos familiares dele estaria se machucando. O Max não estaria no hospital, ao ponto dele até considerar abandonar o próprio avô e prima para eles não se machucarem de novo. É algo que a gente veria mais o Homem-Aranha fazendo, mas é legal ver o Ben chegando nessa conclusão. E principalmente percebendo ao fim que sem a ajuda da sua família, ele nunca teria chance. Eles queriam ajudar, e ele deveria aceitar ajuda todas as vezes, porque eles estão ali por escolha deles, eles querem estar ali com ele, e eles são sua verdadeira força. Aí esse episódio tem a imagem clássica do Ben cagado na porta do meme, sabe? Antes de continuar com o vídeo, eu queria fazer uma revelação pra vocês, que é isso aqui. Isso aqui que tá aparecendo aqui, vou tentar colocar mais perto da câmera. Aqui, foca, pelo amor de Deus. Isso aqui na minha mão, que vai aparecer atrás, agora atrás de mim, é uma arte pra uma série, filme de Ben 10 que eu estou desenvolvendo, animado, meio motion comic, que tá sendo feito, e mais informações vão surgir nos próximos vídeos de Ben 10. Eu vou fazer mais alguns vídeos de ranking e sobre a franquia, então cada vídeo novo vai ter uma atualização nova até a gente chegar no momento onde eu posso
trazer as informações completas sobre, mas tá uma pequena prévia. O design do Friagem na série que vocês estão vendo é lindo, eu adoro o aspecto de mariposa, que foi feito pelo artista Victor Thor. O Thor, cara, é um artista incrível que tá me ajudando. Enfim, tô muito ansioso para vocês verem mais informações no próximo vídeo de Ben 10 que sai mês que vem. Então, se você quer apoiar esse projeto, por enquanto, tem uma coisa muito simples que você pode fazer. Curtir esse vídeo, se inscrever no canal, esperar as próximas informações e os próximos vídeos, ficar de olho lá na aba comunidade e também compartilhar esse vídeo para amigos, se inscrever e comenta aí, comenta, coloca comentários aí. E minha pergunta da vez, para conseguir engajar aqui com os comentários, é: qual é o episódio favorito de vocês do Ben 10 Clássico? Coloca aí nos comentários, comentem, discutam, façam o algoritmo do YouTube me amar de novo, porque eu tô voltando com o canal aí, eu quero voltar com força, então eu preciso do apoio de vocês. Episódio 12, temporada 2, Doutor Animal e o Raio Mutante. Assim, o jeito que esse aqui começa é meio idiota. Tipo, o Ben literalmente destrói o Omnitrix com uma chave de fenda. Mesmo que eles deixem claro várias vezes que o dispositivo é indestrutível para várias máquinas e inclusive pro próprio Vilgax. Não, sério, o Vilgax não consegue mexer no negócio, não consegue tocar nele, mas uma chave de fenda consegue. Mas ok, a parte divertida disso tudo é que depois de destruir o relógio, o Ben tem acesso a fusões dos alienígenas. Mas por ser um erro, essas funções aparecem com falhas. A fusão do insectoide com o 4 braços faz com que ele não consiga voar muito alto ou por muito tempo por conta do seu peso. Massa cinzenta e diamante? Eu nem preciso explicar. O chama e o aquático, muito menos. Acho assustadora a cena que o Von Max se transforma num monstro bizarro lagarta. Mas por que esse episódio tá tão alto? Ele é literalmente só o episódio das fusões. Bom, tem um morcego chama, é divertido, tem as fusões, tem o Doutor Animal que eu amo. E as fusões desse episódio se tornaram inspiração pro Ben 10.000 de Omniverse e também para um site que tinha lá nos anos 2000, onde você podia criar as suas próprias fusões com os aliens. E elas eram incríveis, eu vou deixar umas fotos aí, porque esse site não existe mais, infelizmente. Episódio 10, temporada 1, Sorteada. Esse é o primeiro episódio da franquia que, como notado por muitos fãs, quebra a fórmula que todos os episódios vinham tendo até agora. Como assim quebrar a fórmula? Bom, todos os episódios até aqui envolviam alienígenas, mas esse aqui não. Esse aqui envolve magia. Durante uma excursão em um museu, a família Tennyson se depara com o vilão Rex, que usa magia. E não nessa época que ele realmente usava magia, não era nada alienígena. A trama também é subvertida quando o foco dela não é o Ben, e sim a Gwen. A nossa prima favorita tá cansada de ficar de lado nas aventuras, sentindo inveja da fama e ação que o Ben recebe. Como eu disse lá no episódio da Gwen 10, ficar de lado assim deve ser destruidor. Enquanto na maioria dos episódios a relação dos dois é complicada e chata, maçante, nesse episódio aqui o Ben se compadece do sentimento da prima e dá uns amuletos deixados pelo vilão de presente pra ela, sem saber que isso daria poderes de sorte pra Gwen. A garota vira uma heroína e até recebe um traje próprio que se liga com a camiseta de gatinho que ela usava durante os episódios e a ideia de que gatos são símbolos de sorte e azar. A história expande esse microcosmo mágico da franquia, apresentando diversos amuletos diferentes. Os amuletos de Bezel. O episódio meio que existe pro Ben aprender a trabalhar em equipe com outra pessoa que tem poderes também, o que faz ele não se sentir mais tão especial quanto quando era só ele na ação. É um aprendizado para ambos os personagens e entra no arco de personagem do Ben que eu falei, dele aprender que ele não é único, que ele não é especial e que é tudo bem não ser especial, que tá tudo bem ser normal. A batalha final é uma das mais belas e assustadoras dessa série. Ela acontece em um cemitério cinza, escuro, ameaçador, no estilo bem gótico e vitoriano. Eu gosto tanto desse episódio porque os três lutam contra o vilão. Ao fim, eles derrotam o Rex e a Gwen tem acesso a todos os amuletos de Bezel. Mas pra não perder a cabeça com o poder, ela destrói todos. Eu genuinamente odeio essa cena, mano. Só foi uma forma dos roteiristas encontrarem um jeito da Gwen não ser tão poderosa quanto o Ben e não tirar o protagonismo dele daqui pra frente, não permitindo que ela ficasse com os poderes, o que eu acho simplesmente ridículo, tanto que futuramente ela volta a ter poderes de magia, o que faz todo esse sacrifício dela parecer
inútil. E é inútil mesmo. Então realmente me irrita. Eu gosto muito da Gwen como uma personagem. No começo ela é irritante, depois ela vai melhorando e ela vira uma personagem muito interessante. E é triste ver que tudo volta ao status quo no final. É bem frustrante. Episódio 6, temporada 3, fim de jogo. Ben entra no jogo de videogame e tenta conseguir a admiração de um personagem que admira. Usando o Ultra Tail, Ben entra dentro do jogo de videogame dos lutadores de sumô com a Gwen acidentalmente. Tentando escapar, ambos conhecem o protagonista da franquia, o Ishiyama. Eu gosto desse episódio por ele trazer aquele sonho de infância de entrar em um videogame que todo mundo já teve. O Ben desbloqueia os aliens dentro do jogo através de ícones com roupas diferentes, adaptado pro estilo japonês, samurai e tal. E esse episódio aqui até deu origem a um jogo real que tinha no site da Cartoon Network, que infelizmente não existe mais. Episódio 2, temporada 2, O Grande Carrapato. Que os criadores de Ben 10 eram grandes fãs de quadrinho não é um segredo. Além do nome do Ben, Benjamin Kirby Tennyson, ser uma referência direta ao artista Jack Kirby, algumas storylines de criações do Kirby inspiraram episódios de Ben 10. Como esse aqui, em que em uma viagem da família Tennyson, eles se deparam com um grande carrapato alienígena que suga a vida de planetas, os destruindo, se alimentando deles. Isso não te lembra do Galactus? Não só essa semelhança, mas também junto do carrapato surgem 3 seres que o adoram como se fossem arautos, assim como o Surfista Prateado e outros arautos do vilão do Quarteto Fantástico. Eu acho interessante que, diferente do Galactus, o carrapato não é um ser com consciência, ele é só um carrapato cósmico gigante. E esses 3 seres adoram ele simplesmente por acharem que ele é um deus, mesmo que ele não seja. Eles alegam que o carrapato conversa com eles, mas não é verdade, o carrapato não fala nada. Em comparação, é como se um ser menor que uma formiga ou um carrapato de verdade começasse a adorar essa formiga ou esse carrapato como se fosse um deus. O carrapato gigante não é um deus, mas da nossa perspectiva, ele é, porque ele é um ser gigante que se alimenta de planetas. O conceito é bem legal. Essa é a primeira aparição canônica do primeiro alien adicional do Omnitrix, o Bala de Canhão. Eu adoro como esse episódio é nojento ao extremo, trazendo um body horror e uma nojeira muito impactantes. Tem as partes internas do carrapato sendo destruídas e exploradas, osso sendo quebrado de forma visualmente violenta, umas gosmas nojentas saindo dos orifícios estranhos. Lembra que eu falei que o universo do clássico era muito caótico? Esse aqui é outro exemplo. Episódio 5, temporada 4, Divididos Conquistamos. O Dr. Animal retorna e eu gosto muito como aqui ele é representado como um vilão do Homem-Aranha, sabe? Ali na prisão, fugindo através de um plano maléfico e indo atrás de vingança. Ben tá em um dia de praia quando é atacado por um dos animais do vilão, quando Ben se transforma em um novo alien, o Iden. Eu gosto como o Ben precisa inicialmente aprender a usar o alien. Eu gosto sempre quando ele tem que passar por esse processo de aprendizado. E ele descobre por acidente que o alien pode se multiplicar. Diferente do Eco Eco, os clones têm uma dor compartilhada. Ou seja, se um se machuca, o outro vai sentir a dor também. O efeito de borracha do Iden se separando é muito criativo e bem feito. E o drama do episódio lida com o Dr. Animal sequestrando um dos clones e o Ben tendo que ir atrás de resgatá-lo. Apenas com esse alien pra aí poder voltar ao normal. E tem muito episódio dessa série que é chatinho demais. Esse aqui pelo menos diverte. Episódio 9, temporada 3, Enrolados. O visual da múmia é magnífico. Ela parece uma espécie de cobra curvada, formada por segmentos de faixas e ataduras de linho branco que se esticam, além de suas vestimentas egípcias formadas por cocares usados por faraós. É muito curioso ver o cuidado colocado no design de um vilão que não fala nenhuma palavra e que vai ser usado pelo Ben uma vez só. Essa falta de expressividade do alienígena é uma dádiva e uma maldição. Torna ele mais assustador, mas também o fato dele não falar nada torna ele muito esquecível. A múmia é capaz de manusear o coródio, que é um mineral usado para gerar energia e mutar seres vivos em versões corrompidas e bizarras deles mesmos. Os raios roxos característicos dessa temporada também fazem sua aparição. Ben e Gwen têm certas responsabilidades na viagem, ajudando na manutenção do trailer, mas é claro, os dois estão ocupados demais fazendo seus hobbies e negligenciando suas responsabilidades. Então o
que os dois são levados pelo Max até uma fazenda para aprenderem o valor do trabalho duro. A parte mais chata do episódio, claro, é os dois trabalhando na fazenda. A parte legal mesmo é ver a múmia e a transformação mutante de animais através do Corodium. É uma pena mesmo que tenha sido tão rápido e só sirva para preparar o telespectador pro arco do Fantasmático na terceira temporada. Mas eu admito que eu queria que esses episódios perdessem menos tempo com essas traminhas bobas de o Ben e a Gwen na fazenda, fazendo trabalhos e tudo mais, e gastasse esse tempo talvez mostrando o backstory da múmia ou levando os Tennyson até o planeta dela. A aposentadoria permanente. Eu tenho uma paixão especial por esse episódio porque ele é a primeira aparição do Fantasmático na série. E do Ultra T também. A trama em si envolve o condomínio da tia-avó de Ben sendo tomado por alienígenas que se transformam nos moradores. Esse episódio é aterrorizante. Aquela parte que o velho vira a cabeça pra ir atrás do Ben igual o Exorcista. É medo, muito medo. Episódio 6, temporada 1, o Pega Turista. Continuando na temática dos Tennyson encontrando coisas estranhas no começo da primeira temporada. Tem a apresentação de um dos meus aliens elétricos favoritos de todos os tempos, depois do feedback, os Megawatts. Eu amo esse episódio e a vibe super esquisita desse episódio. Esse episódio é genuinamente muito esquisito. Tem um humor muito esquisito e nonsense que não tem no resto da série. De novo, eles estavam tentando achar ali o clima que a série ia seguir, e eu amo o humor nonsense desse episódio, é muito engraçado. E me parece mesmo que a família Tennyson tá viajando pelos Estados Unidos e encontrando todo tipo de atração turística estranha e bizarra que ninguém nunca encontraria numa cidade grande. É o tipo de coisa que só tem em cidade pequena, que é conhecida por poucas pessoas. E pode não parecer, mas no meio das estradas ou cidades dos Estados Unidos, eles têm vários desses lugares com as maiores coisas do mundo, chamadas de Pega Turista. Ben 10 versus os 10 negativos, parte 1. Sendo bem sincero, eu não acho esses episódios tudo isso. Eu vou explicar quando eu for falar da segunda parte, mas sinceramente, esse episódio aqui é tão morno, tão clichê. Eu adorava quando criança, hoje em dia eu vi e achei tão sem graça. Pra uma finalização da série, é literalmente os dois últimos episódios da série ser tão assim, é bem triste. Não tem moral nenhuma, não tem amadurecimento do Ben ou arco, coisa assim. No máximo é ele ali no começo acreditando que pode deter qualquer ameaça. E aí vem vários inimigos dele que são uma cópia do Sexteto Sinistro do Homem-Aranha pra tentar derrotar ele. E ele vence eles, o que prova que ele estava certo no começo, ele pode derrotar qualquer ameaça mesmo. Então não tem um arco em si ou coisa do tipo. Os Cavaleiros Eternos são super mal aproveitados nessa série. Assim como mostrado em outros episódios, os Cavaleiros Eternos não eram dominados especificamente pelo Enoch, e sim por uma força mais ameaçadora e terrível que fez sua primeira grande participação aqui. E eu acho que é esse meio que o problema. O Forever King, o Rei Eterno, mal aparece na temporada como uma ameaça importante. Na verdade, nem a identidade dele é importante. Quase fim do verão, o Ben tem sido um herói, derrotado inúmeros vilões, bandidos, Vilgax, Cavaleiros Eternos, magia, monstros, mutantes, tudo. Então, o que representaria uma real ameaça pro nosso herói agora? 10 dos inimigos mais mortais dele. É que assim, meio que não são os inimigos mais mortais, né? Eu acho a escolha dos 10 negativos um negócio tão aleatório. Tem cada personagem ali que é muito aleatório. Não tem um Vilgax, não tem um Fantasmático. Mesmo que eu duvide que eles iam trabalhar juntos, ainda assim ia ser mais interessante do que, sei lá, o Clancy, mano. O Clancy aparece na primeira temporada. Ninguém lembra dele, ninguém liga pra ele, tanto que ele é um inseto sem mente aqui. Aí tem o Doutor Animal, a Encantriz, tem um ninja completamente aleatório que aparece só em Omniverse de novo. Tem a mulher doida lá que é controlada pelo Vilgax na primeira temporada, que também ninguém liga. E o trio dos psicolocos sem o Zomboso. Somos apresentados a um novo personagem, o Cooper, que apareceria futuramente em Força Alienígena e Supremacia. Ben e Gwen estão competindo pelos ingressos de um filme feito por um concurso em um rádio, onde ambos perdem a chance de receber os ingressos. O Cooper diz que tem um ingresso sobrando, e aí os dois ficam bajulando ele o episódio inteiro, os 2 episódios inteiros, pra conseguir os ingressos. O que eu acho completamente babaca, tipo assim, não pela parte do Cooper ter dito isso, porque os dois
estavam tratando ele como um nada quando ele chegou. Então a única forma que o moleque achou de ser bem tratado foi meter o louco, meter uma mentira mesmo e falar: olha, se pá, eu tenho os ingressos aí do negócio aí que vocês querem, então me tratem bem. E é isso. Max nos revela que ainda na época que ele era um encanador, todas as bases dos encanadores tinham sido desativadas após a derrota do Vilgax pela falta de atividade alienígena na Terra. Diversas dessas bases estão ao redor do país e os 10 negativos estão atrás de uma chave que dá acesso a uma fonte de energia subatômica chamada de subenergia, dada por uma raça alienígena armazenada no Monte Rushmore. O episódio acaba com a formação completa da equipe. Ben 10 versus os 10 negativos, parte 2. A finalização épica da série que tanto amamos, o Ben enfrentando os 10 negativos de uma vez. Ambos os episódios são muito bonitos visualmente, mas é tão clichê, tão qualquer coisa. O Cooper é jogado ali, não é desenvolvido, ele só tem uns poder e é isso. Legal mesmo é ver mais ali da base do Monte Rushmore, a batalha final é muito legal, os Tennyson ali agindo juntos pra derrotar os 10 negativos, é tão bom ver essa evolução dos personagens, o Von Max sendo um encanador de novo, saindo ali da aposentadoria que ele tinha entrado, a Gwen usando a magia, o Ben se transformando no Mega Olhos do nada, ele vira o Mega Olhos do nada no último episódio da série. Eu gosto muito do Mega Olhos, é um ótimo alien, queria que ele tivesse sido mais utilizado. Obrigado, Omniverse, te amo, também vai ter ranking. Usaram o Omniverse bem mais. O episódio acaba meio que com aquela sensação de que ia ter mais episódios e mais aventuras, mas não, simplesmente acaba a série e por isso que o filme é uma finalização bem melhor. Episódio 12, temporada 1, efeitos colaterais. Outro episódio que pra mim tem o mesmo efeito do episódio das fusões. Se a história não é tão interessante, o conceito é interessante demais. Nesse caso, e se o Ben ficasse doente? Os aliens ficariam doentes também? Qual é o equivalente do que seria uma doença em um ser alienígena que não tem o mesmo sistema de defesa do corpo humano? Bom, sua resposta tá aqui. O Ben fica doente após derrotar uns bandidos e ir atrás de um caminhão de sorvete e essencialmente roubar o sorvete que tava ali e comer todos eles e ficar doente. E ele precisa lidar com o vilão lá dos 10 negativos, o Clancy, que controla insetos. Eu só acho ele muito nojento, o que é legal trazer essa parte nojenta. E eu percebo aqui cada vez mais que o Ben 10 clássico tem uma coisa que nenhuma outra versão de Ben 10 trouxe, que é essa habilidade de trazer essa parte nojenta de se ser um alienígena. Até o Ben, o humano mesmo, doente, soltando gosma pelas narinas, é super nojento. Ou o sovaco cheio de espinha do 4 braços, o catarro do besta saindo pelos orifícios, os insetos do Clancy, era tudo bem nojento e eu adoro isso. E o clássico e mais divertido, que é o Chama Azul doente, capaz de soltar gelo. As super aventuras dos heróis alienígenas. Esse aqui é uma crítica velada a Hollywood sem massagem. Um artista tá fazendo sucesso ao monopolizar em cima dos aliens do Ben, criando um show de TV em cima deles. Enquanto isso, um astro de filmes de herói antigos tá em decadência depois que o seu seriado é cancelado por conta das aventuras dos super-heróis alienígenas. O Canguru Comando, do qual descobrimos que no final, na verdade, tem o irmão gêmeo responsável por criar todos os gadgets e ter criado o personagem, que é uma espécie de Batman dos anos 60 repaginado. Eu adoro como esse episódio é um meta-comentário sobre as ideias roubadas de Hollywood. Episódio 9, temporada 4, pronto pra briga. Esse é um episódio curioso. Eu aprecio a ideia de explorar uma coisa diferente em Ben 10, que não seja necessariamente alienígenas, e explora mais essa parte do mundo mutante da franquia, antes da série transformar tudo em alienígenas lá em Alien Force. O Ben quebra o computador da Gwen, não sabe o que fazer, fica em desespero, e então ele avista um anúncio de luta livre com um prêmio de $10.000. O Ben, como desgraçadinho egoísta que ele é, decide fazer que nem o Tobey Maguire e usar os poderes dele pra ganho próprio, algo que ele não aprendeu até agora que ele não deveria fazer, né? Não é não? Ele usa o 4 braços, ganha um monte de luta, conhece um porco espinho que parece muito Pierce de força alienígena, ou até o Wolverine, ele conhece um lagarto. O Ben acaba ganhando a competição, ganha o dinheiro, mas ele descobre que a mãe dos mutantes está sendo ameaçada por eles terem perdido o dinheiro. E o mais legal é ver o altruísmo do Ben, que decide desistir do dinheiro para dar o dinheiro pra gangue e libertar a mãe da família. Obviamente eles não libertam ela, o Ben vira o idem e salva a mulher. Com o cheque de volta em mãos, o Ben decide dar o dinheiro
para os dois lutadores poderem estabilizar a vida deles. Eu gostei de ver como Ben deixou de ser egoísta durante o episódio e entregou o dinheiro dele para os dois lutadores. E ele até diz a verdade para Gwen no final, mesmo que seja revelado que na real o computador não quebrou. Episódio 9, temporada 2, Má Sorte. Esse aqui não tem nem o que falar direito, ele é uma cópia de Sorteada, eu não tô brincando, é basicamente o mesmo plot. A diferença é que tem a adição da Encantriz, é só isso. Eu gosto muito da Encantriz, então assim, é uma boa. Episódio 11, temporada 4, Adeus e já vai tarde. Esse episódio é tipo aquele da Gwen 10, é um Arif no universo de Ben 10. Agora você fica pensando, é um Arif do Max, o Max com o Omnitrix, é um Arif do Vilgax vencendo o Ben. Não, é um Arif de e se o Ben não tivesse mais de férias? É literalmente isso, e a identidade dele fosse revelada. Episódio 3, temporada 1, o Kraken. O episódio do Kraken, primeira aparição do Aquático, primeiro episódio que o relógio escolhe um alien errado. Tem o XLR8 correndo na água, e é uma história clássica sobre o monstro que na verdade é bonzinho e só tá sendo explorado pelas mãos de uns capitalistas bizarros, já que é revelado pra gente que o Kraken é só uma mamãe tentando proteger seus ovos. Episódio 7, temporada 4, o grande casamento alienígena. Eu acho que o nome desse aqui já é bem autoexplicativo. O sobrinho do Vomax, Joel, tá casando com a Camille, uma alienígena. É meio que uma história sobre xenofobia. Eu não tô brincando, é literalmente isso. Já que a família do Max não quer que esse casamento aconteça, já que a família é formada, na sua maioria, por encanadores que, pelo menos aqui no clássico, tinham um preconceito com alienígenas. Inclusive eles são representados bem naquele estilo americano, texano do sul. E também é bem curioso de ver como os encanadores eram representados no clássico de uma forma completamente diferente do que eles são em Força Alienígena. Os alienígenas são de uma espécie chamada de Lenopanos, os cães de lama, considerados uma espécie perigosa que tá sempre em guerra com os encanadores. Esse casamento seria o tratado de paz perfeito para acabar com o conflito. No meio da cerimônia, os pais da Camille enlouquecem e tentam acabar com a união dos dois, tentando matar todos os humanos no local. E aí tem todo um plano deles ali, que eles fazem escondidos para tentar acabar com o casamento. E aí que o episódio se perde pra mim. Se você tá fazendo uma história sobre xenofobia, faz do jeito certo, porque na teoria aqui, os encanadores estavam certos de desconfiar dos cães de lama. Mas pelo menos o Ben tem uma cena fofinha com a Gwen ensinando ele a dançar. E aqui acontece a primeira aparição da Lucy, a prima do Ben, que também faz parte dos Lenopanos. Lenopano. Episódio 7, temporada 3, Monstro Climático. Uma máquina climática com inteligência artificial meio tá chovendo hambúrguer vai contra o controle do seu mestre e começa a destruir Chicago com tempestades e desastres naturais. Enquanto o Ben, a Gwen e o Max estão num show de rock. Esse é aquele episódio que o Quatro Braços toca guitarra. Ele toca guitarra e é muito legal. Duas guitarras, ele segura duas guitarras para derrotar um monstro climático. E é incrível essa cena, é uma das melhores da série. Episódio 3, temporada 3, Mudando de Corpo. Um episódio que eu gosto, acho que eu gosto, tem um insectoide se chamando de Gostoso. Cara, é muito maneiro ser gostoso. A Encantriz troca de corpo com a Gwen, tentando fazer um plano maléfico bizarro, e depois o Ben troca de corpo com a Gwen, mesmo assim eles mantêm a mesma voz, um no corpo do outro, é muito bizarro. Não tem muita temática no episódio, talvez eles poderiam ter feito, sei lá, uma história do Ben tentando entender como é estar no lugar da Gwen, usando os poderes dela e vice-versa, mas não, eles só fazem um episódio básico que tem Encantriz, eu amo Encantriz. Episódio 6, temporada 4, Não Beba da Água. É aqui onde oficialmente os episódios ficam de sem graça pra ruins. Esse episódio só não é tão ruim por trazer o Rex de volta, mas é o episódio dos Alien bebê. Eles tomam de uma água lá, eles caem numa água de juventude que deixa eles jovens, aí o Vomax volta a ser criança e o Ben volta a ser mais criança ainda, e os aliens são bebês. O insectoide é bem fofinho, o bestinha também, todos os aliens pequenos são fofos, menos o Quatro Braços que é meio esquisito. Episódio 8, temporada 2, Arma Poderosa. Esse episódio é assustador principalmente por causa da caracterização do Vomax. Mas calma, a história é o seguinte: os Cavaleiros Eternos e o seu
seu líder, o Enoch, estão atrás de uma máscara, a máscara de Apuk, uma máscara maia do deus da guerra que leva até uma arma poderosa. Quando o Max descobre isso, ele ativa o modo Max sério, dizendo quão importante é ter a máscara e agindo de uma forma intensa, muito intensa, que a gente nunca viu ele agir. E isso é até aceitável, porque ele tá preocupado com essa arma de destruição em massa que pode destruir o mundo. Mas quando ele começa a ser um babaca com o Ben e a Gwen, é que o problema nasce. Ele age igual o Gollum. Quando ele consegue a máscara, ele fica todo obcecado. Ele quase deixa o Ben morrer. Eu não tô brincando. Ele quase deixa o Ben morrer por causa dessa máscara. Poxa, nem contra o Vilgax ele agiu desse jeito. E beleza, a série quer mostrar que até o Vomax tem falhas de caráter. Mas quando isso vai contra todo o personagem dele durante a série, é horrível, é contra a caracterização dele. E tá, no final ele desiste de conseguir a espada ao perceber que a obsessão dele tá fazendo mal pra relação dele com o Ben e a Gwen, mas ainda assim não perdoa o que ele fez durante o episódio, tipo, ele literalmente quase deixar o Ben morrer. E também tem uma temáticazinha ali do Enoch tão obcecado quanto o Max, e isso é o que leva o Enoch a acabar morrendo no final, sendo derrotado porque ele estava obcecado, e talvez isso fosse o que aconteceria com o Max se ele tivesse continuado com essa obsessão. Os ambientes são legais, tudo ali é muito interessante, o Vomax usando o traje de encanador, os ambientes que passam, o templo, cara, eles lutam contra um deus, mano, literalmente um deus, só que essa parte da personalidade do Max estraga todo o episódio, toda a história, infelizmente. Episódio 10, temporada 3, Os Desnaturados. O clássico episódio do beisebol, onde os aliens uns robôs controlados, finge que é o presidente, finge que é um time de beisebol. E tá, né? Mas é legal porque tem uma cena incrível do XLR8 em slow motion. Eu amo essa cena. Episódio 10, temporada 2, eles se escondem no fundo, tem esse velho e o mini Bruce Wayne. O velho construiu uma base debaixo d'água e aí tem uns aliens debaixo d'água. E eu nunca gostei desse episódio. Quando eu era criança, eu amava Ben 10, eu acho que ficou bem claro. Só que eu pulava esse episódio, eu ignorava ele, eu realmente odiava esse episódio. Então ele tá aqui nessa posição por causa disso, porque não acontece nada de interessante nele. Tem uma temática ali do menino mais novo ser rico, mas ele não tem muito amor do avô, igual a Gwen e o Ben tem, mas sei lá, tanto faz. Episódio 1, temporada 3, Loucura Noturna. Eu sempre odiei esse episódio aí, desse tampinha que hipnotiza os outros, calvo aos 30. Pelo amor de Deus, eu não sei o que isso tem a ver com aliens ou mutantes. Ele tava nos 10 negativos, mano. Ao invés de pôr o Vilgax, o Kevin, põe esse troço. Os Tennyson vão pra um shopping que é muito brabo, é tipo um shopping cidade. E aí o Ben é hipnotizado por esse cara que começa a usar ele e as formas alienígenas dele pra cometer roubo e cometer umas atrocidades. É muito esquisito, eu não gosto. Tem um cara brasileiro, tem um cara com a camisa do Brasil, tem uns velho ninja que são hipnotizados também, que metem um couro no besta. Eu não tô brincando, uns velho mete couro no besta, mano. Episódio 4, temporada 3, Feliz Natal. Um episódio de Natal estranho pra caramba, bizarro, temático de Ben 10. Tem esses moleque estranho, o elfo, que faz parte da narrativa. O Vomax é meio que obrigado a se transformar no Papai Noel, e isso desde criança me dava uma agonia inexplicável, não sei porquê, me deixava agoniado. As crianças começam a virar elfo, mano. O Ben virar elfo, ele vira um elfo. É muito engraçado, mano. É ridículo, ridículo. E tem referência a Naruto no episódio, sei lá, eu não... sei lá. Episódio 11, temporada 1, um probleminha. Bom, o Ben tá num parque aquático, ele vira o Massa Cinzenta, fica preso no Massa Cinzenta sem motivo nenhum. Um cara rouba ele, leva pra casa. Acontece que ele tem contato com os Cavaleiros Eternos. É a primeira aparição dos Cavaleiros Eternos e já começa mal. Pra mim eles sempre foram uma piada. Em Força Alienígena melhora, mas... enfim, olha o jeito que eles são introduzidos. Em último lugar, episódio 8, temporada 4, Ben 10 contra os Estradeiros. Primeiro a gente tem que entender que a quarta temporada é a pior temporada dessa série, mesmo tendo alguns dos melhores episódios, né, que nem o do Ken 10. Essa temporada não tem arco, não tem nada. Os 10 negativos que aparecem no fim surgem do nada. Mas o pior dessa temporada são os episódios idiotas. Os Tennyson lutam contra piratas.
piratas de estrada que por acaso acabam roubando a lata velha sem motivo nenhum. Ben, Gwen e Max encontram um trailer no meio da estrada, um cara contra o trailer que é bem melhor que o do Max, aí ele fica com inveja. Parece um episódio do Reboot, eu não tô brincando, parece saído do Reboot. Tem esses estradeiros aí que quer roubar a lata velha, que rouba a lata velha, e eu não sei como, cara. Talvez se esse episódio tivesse saído, tipo, no começo, é até mais justificável, mas estamos na 4ª temporada. A Gwen já lutou contra a Encantriz, o Vomax já macetou o Vilgax, o Ben, então, mano, já enfrentou o Vilgax 2 vezes, 3 vezes até, né, se contar o filme. E ele sofre contra esses caras, mano. Esses caras. A única coisa que vale a pena é minha crush de infância, que é essa mulher aí dos estradeiros. E só isso mesmo. Talvez a moral do episódio seja valorizar a sua lata velha e não carros chiques. Sei lá. Não tem moral nenhuma. Pra mim, a série original é a que tem mais personalidade de todas as 4. Sério, pode procurar aí, você nunca vai achar um desenho que seja igual ao Ben 10 clássico. A série era nojenta, focada no body horror, na fisicalidade de se ser um alien. As transformações, mesmo do Ben, pareciam que doíam. A pele dele sendo tomada por rocha, veias saltando quando ele se transforma num alien. As expressões de terror enquanto ele se transforma. A musculatura mudando, braços crescendo do nada. Era algo além da nossa compreensão que fazia o Omnitrix parecer ainda mais alienígena. Enfim, meu grande problema com Ben 10, na verdade, é essa mania esquisita de nunca permitir que seus heróis evoluam, os personagens evoluam e cresçam de verdade. São muitas narrativas repetidas e falta de uma trama contínua que nem Força Alienígena, uma coisa mais madura, única, que vai se desenvolvendo ao longo dos episódios, apesar de eu entender que é pra ser uma série meio antológica em questão de que cada episódio pode ser visto isoladamente, é sobre as aventuras dos Tennyson no verão viajando pelo país, eu entendo, é o estilo da série. Por isso, eu adoraria que vocês dessem apoio nesse vídeo aqui, dando like, compartilhando e tudo mais, porque eu vou fazer mais rankings, eu quero continuar fazendo de Ben 10, eu já escrevi inclusive o ranking de Força Alienígena, o de Omniverse, estou escrevendo o de Supremacia e eu só posso continuar com o apoio de vocês. Eu preciso de vocês, preciso de like, preciso de comentário, comenta aí qual que é o seu episódio favorito da franquia. Qual que é? Enfim, eu queria agradecer a vocês, o canal tá voltando, vai voltar com força agora, eu sempre falo isso, mas agora é de verdade. Enfim, um grande abraço e até mais.